que, na minha visão, só existem 3 pessoas que mudaram o universo do concurso público. Uma eu não sei o nome, que é a pessoa que criou o cursinho voltado para concursos públicos. Porque antes, não sei se vocês sabem, não existia um cursinho específico em concursos públicos. A segunda pessoa que mudou foi a LFG. O que ele fez? Ele democratizou o acesso aos materiais de concursos públicos para o país inteiro. Ele montou o cursinho e começou a disponibilizar CD. Então, a pessoa que estava no Rio Grande do Norte tinha acesso ao melhor material voltado para concursos públicos no país. E a terceira pessoa foi o Marlon, junto com o Caio e toda a equipe da Tutory, que democratizou o acesso à mentoria, à consultoria. O nosso convidado de hoje é muito especial. É um dos primeiros parceiros da Tutory, é servidor do TSE, aprovado em diversos concursos em poucos meses e vai contar pra gente a trajetória dele hoje. Maurício. Tudo bem, Tuane? Tudo bem, Marlon? Tudo bem, graças a Deus. E hoje eu preciso fazer uma ressalva sobre essa apresentação. E é um ponto muito importante porque o Maurício, ele foi um dos pioneiros na Tutory. Oi. Ele foi um Olha dos ele primeiros, aí, hein? foi um dos primeiros parceiros e existe alguns Validou, princípios, né? Na verdade. Existe alguns princípios e valores, Maurício, que eu carrego comigo e que eu trago para todas as áreas da minha vida, no meu relacionamento, na minha empresa, em tudo. E um desses princípios se chama o princípio da honra. Para mim, assim, uma das coisas mais importantes e que eu prezo muito é honrar as pessoas que merecem honra. E, cara, tu foi um cara que me ajudou demais no início da Tutory. E assim que a gente começou, né, fazer os podcasts, o nosso gestor falou assim, cara, vamos trazer os maiores mentores do Brasil logo de cara. Eu falei, cara, pode colocar o Maurício aí dentre eles, porque tu foi um cara que ajudou demais a gente na construção do nosso negócio. Eu falo para as pessoas assim que a Tutory, muita gente pensa que é uma ideia minha e do Caio, que a gente revolucionou e que nada, cara. A Tutory hoje ela tem 280 mentores, tem quase 300 mil alunos, mas ela é fruto de uma construção que começou lá em 2019 com os primeiros parceiros. Então, assim, eu lembro que a gente passava 3, 4 horas em reunião. No meio da pandemia, tudo fechado e a gente ali de 2 às 6 em reunião. A Samara falou assim, cara, quem é esse cara que fala puxado e que traz um monte de ideia pra vocês, né? E essa pessoa era o Maurício. Então, assim, eu tenho esse agradecimento, esse carinho muito forte por você ter ajudado a gente na construção desse negócio e por isso você está aqui com a gente, meu irmão. Muito obrigado. Maurício muito obrigado. Sá. Maurício Sá. Maurício Sá, tudo bom, pessoal? Não sei para onde eu olho, para que câmera eu olho, mas muito obrigado pelas palavras e então eu vou abrir, né, esse nosso podcast com aquilo que você me bloqueou de falar no início aqui, que a gente estava nos bastidores aqui conversando, né? Que eu sempre falo para todo mundo, para os meus alunos e para os profissionais que a gente conversa de mentoria, né, profissionais da área de coaching, mentoria, que na minha visão só existem 3 pessoas que mudaram, 3 empresas, vamos dizer assim, pessoas ou projetos que mudaram o universo do concurso público. 3, né? Uma eu não sei o nome, que é a pessoa que criou o cursinho voltado para concursos públicos. Porque antes, não sei se vocês sabem, não existia um cursinho específico, especializado em concursos públicos. E alguém, eu não sei quem não pesquisei para vir falar isso, mas a pessoa que pensou, vamos estruturar um grupo de professores que vão dar aulas voltadas para concursos públicos. Eu não estou falando para vestibular, eu não estou falando para outras áreas, eu estou falando para concurso público. A segunda pessoa que mudou foi a LFG, né? O grande professor Luiz Flávio, agora me fugiu o nome dele, o famoso LFG. O que ele fez? Ele democratizou o acesso a isso, aos materiais de concursos públicos para o país inteiro. Então, antes, o cara, nos grandes centros, a mulher, o homem, ele só poderia ter mas ele teria uma melhor preparação nos grandes centros. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Só que o cara lá do Ceará, ou lá do Rio Grande do Norte, na minha terra, não tinha acesso. Né, ele não tinha acesso aos melhores professores do país.
Então, o Luiz Flávio Gomes, LFG, né? Ele montou o cursinho e começou a disponibilizar CD, videoaula, Olha só. né? Que é uma coisa incrível, videoaula. Então, a pessoa que estava no Rio Grande do Norte, ou a pessoa que estava no Maranhão, ou a pessoa que estava no Pará, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, tinha acesso ao melhor material voltado para concursos públicos no país. E a terceira pessoa foi o Marlon, junto com o Caio e toda a equipe da Tutory, que democratizou o acesso à mentoria, à consultoria. Há 3 anos, há 4 anos, uma mentoria custava 8 mil, 10 mil, 15 mil, para o cara ter um acompanhamento de 3 meses, 4 meses, até 6 meses. Hoje você consegue mentorias, no caso da minha, por exemplo, né, para vender o meu peixe, é uma mentoria que eu falo que tem o menor preço do mercado e o maior valor de entrega. Porque eu consigo botar um preço muito baixo e atender uma quantidade de alunos muito alta, com a mesma qualidade que eu atenderia. Com a mesma personalização, né? Com a mesma personalização, com a mesma qualidade, com o mesmo empenho que eu fazia há 4 anos, há 5 anos, numa planilha de Excel. Então, assim, não tenho o que falar. A Tutory, eu falo que a Tutory não mudou a vida do aluno em si, diretamente. Diretamente, a Tutory não mudou a vida do aluno em si, porque vocês não entregam um material diretamente ao aluno. Sim. Exatamente. Mas ela mudou a vida do consultor. Isso. E, indiretamente, esse consultor muda a vida do aluno. A gente sempre fala isso. A gente é Né? a ferramenta para o mentor. Exatamente. É a ponte Né? que você É a precisava. ponte que a gente consegue atender o máximo de alunos possível. Então, eu consigo atender 100, 200, 1.000, 5.000 alunos, eu consigo atender com a mesma qualidade que eu atendia 15, 20. Eu lembro do Marlon dizendo que não conseguia atender. Quando Mais ele que chegava 15. em 20 alunos, ele Já falava, ficava pô, doido. tô maluco. E eu era um pouco mais insano, até falei pro Marlon, eu já atendi 200 alunos No em Excel. planilha de Excel. É Meu louco. Deus. Não tinha Mas família. assim, coisa de doido, né? Eu falo com a Juliana, minha esposa, eu falo, Juliana, quando eu lembro daquela época, eu falo, eu era retardado. Eu tinha um problema, com toda certeza, eu devia ser internado. Porque hoje eu trabalho com a Tutory, com a Você não qualidade... tinha vida, né? Não tinha vida. Então eu Eu trabalho com imagino. uma qualidade muito maior, porque a ferramenta me permite trabalhar com uma qualidade muito maior, e eu consigo ampliar a quantidade de alunos que eu quero colocar para serem aprovados. Que legal. Né? Show de bola. Então, eu sempre falo isso, a Tutory, sem rasgar seda para vocês, não preciso disso, mas a Tutory é um material que nos proporciona atender uma gama de alunos muito alta. Eu não quero citar nomes, mas tem mentores que são hiper famosos, né, que tem 1 milhão de seguidores, muitas vezes, nas redes sociais, 500 mil, sei lá quantos seguidores, e o aluno, ele não tinha acesso àquele cara ou àquela mentora, ele não tinha acesso, e hoje ele tem acesso. É. É isso mesmo. Então, isso é fantástico, E por um preço justo, né? por um preço Porque eu justo. fico pensando assim, cara, quando eu entrei no serviço público, uma das minhas grandes revoltas e o que fez eu desenvolver a Tutory foi no sentido assim, quando a gente estava naquele momento ali da posse, tinha mais ou menos umas 8 pessoas, que o concurso que eu passei foi o concurso de analista. Então sempre chama poucas pessoas. Então eu ficava num grupo ali, tomando café, trocando ideia, e aí a galera conversando, né? E eu falei, cara, você mora onde? Ah, eu moro na Asa Norte, ah, eu moro no Lago, ah, eu moro no Sudoeste. Só os playboy. Quando eu falei que eu morava Verdade. no Areal, ninguém sabia nem onde era. Ninguém sabia onde era a região que eu moro. Ninguém nem conhecia. Aí eu falei, aí depois você vai se ambientando, trocando ideia com a galera, o órgão era muito pequeno, e aí a galera, Marista, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, ninguém estudou em colégio público. Eu era o único. Uhum. Eu era o único que vim de escola pública, pai pobre, mãe pobre. A galera já era da nata. Eu falei, peraí, Sim. isso tem alguma coisa de errado. Por que essas pessoas, em um curto espaço de tempo, passou no mesmo concurso que eu, e eu demorei 5 anos pra estar aqui? Sim. E real. A Porque galera, você não tinha acesso aos materiais. a galera que tava lá, no mesmo órgão que eu, que entraram no mesmo concurso que eu, eram pessoas que estavam há 6, 7 meses estudando para um concurso muito maior e que entrou a FUNPRESP no meio, a galera entrou. Foi lá, fez a prova. Foi lá, fez a prova e É entrou. isso. Então, assim, eu me senti naquele momento, falei, cara, na biblioteca que eu estudava lá na Católica, tinha centenas de pessoas estudando.
Por que essa galera não tá aqui? Uhum. Porque essa galera não teve acesso aos materiais de qualidade que essa turma aqui teve. Essa galera que estava lá atrás comigo não tinha condições de pagar por uma mentoria de 8, 9 mil reais, igual você falou. E era isso mesmo. Sim. Porque, e eu acho... Mais caro, às vezes. E eu não critico quem cobrava mentoria naquela época muito caro. Porque pensa no lugar do mentor. Pô, eu não tenho ferramentas. Eu não tenho estrutura. Eu já sou servidor público, eu já ganho muito bem. Então, se a pessoa quer ter o meu tempo, que ela pague por isso. Sim. Né? Então, assim, na época, justificava né, o valor de 8, 10 mil na mentoria, porque o cara ficava ali com 3, 4 alunos, era o máximo que ele conseguia atender, com a qualidade devida. Sim. Então, com o passar do tempo, e aí veio a Tutory, né? A Tutory veio justamente dessa minha raiva de falar assim, cara, eu preciso alcançar aquela galera lá da minha quebrada que quer ter um acesso a um bom material, Sim. que quer ter acesso a um bom mentor e não tem condições de pagar 8 mil, mas tem condições de pagar 500 reais, 300 reais, dividir em 10 vezes. É verdade. E poder ter condições de ter um direcionamento, ter uma estrutura que permitisse, né, que eles fossem aprovados também, igual essa galera. Desculpa te interromper, mas às vezes o cara quer só um mês de mentoria. É o que ele precisa. O cara quer um mês de mentoria, né? E aí Só a para dar uma direção, né? Aí a tutoria continua sendo uma ponte, porque por mais que o aluno não tenha aquela ferramenta em si, mas ele com aquele um mês, porque o que a gente conversa muito sobre isso, a tutoria é uma ferramenta ponto. Qual é a diferença para o aluno? É a metodologia. Que o consultor, se não fazer, tanto faz. Sim. Se não, tanto faz. Se a tutoria fosse um fim em si mesma, né? A tutoria é um fim em si mesma. Não interessa consultor A, B, C, D ou E ou o Maurício. Todos eles trabalham com a tutoria. Eu vou atrás do mais barato. O resultado seria o mesmo. O resultado seria o mesmo. Eu vou atrás do mais barato. Mas essa não é a questão. A tutoria, como eu falo, é uma ferramenta para o consultor. O aluno, muitas vezes, o aluno não precisa da tutoria, especificamente. Sim. Ele quer um mês com aquele consultor que, por acaso, consegue atender aquele aluno porque ele tem a tutoria. Então, ele consegue atender aquele aluno por um mês porque ele tem a tutoria. E o aluno fala assim, eu não tenho condições de investir 500 reais. Eu não tenho condições. Tem alunos de todas as... tem alunos com de todas as classes sociais. Então, esse aluno não tem condições, mas ele fala, eu vou pagar ali na tutoria um mêsinho, no cara que tem a tutoria. O cara vai dar as metodologias, as orientações, as técnicas que são devidas, e o cara acorda e fala assim, isso aqui era o que eu precisava. Pronto. Exato. Só que, sem a tutoria, aquele consultor fala, não vou pegar esse cara para ficar um mês. Não compensa. Não compensa para mim. É muito trabalho. É muito trabalho. E eu não julgo o cara que hoje, ou a mulher que hoje cobra 10, eu não julgo. Eu não entro no mérito de quem cobra muito ou quem cobra pouco. Eu entro no mérito da minha ideologia de trabalho. A minha ideologia de trabalho é democratizar o acesso à mentoria. Essa é a minha missão, é democratizar o acesso à mentoria. E quem me permite fazer isso são vocês. Show. Maravilha mesmo. Vamos dar início, depois dessa Introdução magnífica, né, de tutoring. O Maurício o Maurício ajudou eu a lembro construir assim, a né, tutoring. que no início, né, quando eu entrei também, o Maurício, né, já estava, e eu falava assim, gente, eu não consigo atender o Maurício não, porque ele sabe mais do que eu. Não, o Maurício, até E hoje... eu sou chato. Não, ele... E eu A gente sou já teve alguns problemas, E eu né, sou inclusive. insuportável. Não, mas né? a sua chatice nos ajudou demais. Claro, Porque claro. eu falo assim, Me cara, forçou a aprender mais tutoring, rápido. a tutoring, ela precisa de mentores chatos, cara. Porque o mentor que não é chato, eu já desconfio. Eu falo, cara, esse cara, ele vai fazer de qualquer jeito. E não vai ficar. Ele não vai ficar. Entendeu? Então, assim, a tutoring precisa de pessoas chatas, pessoas que realmente queiram melhoria na plataforma, para que a gente consiga Isso. evoluir. Porque senão, Claro, velho. melhorar. Se eu tivesse mais 5 Maurício, Os aspectos precisam... Os procedimentos precisam ser melhorados. eu precisaria de mais 2 Tuane. Mas Mas hoje tá bom, viu? Mas hoje eu quase não encho o saco mais da Tuane. É porque tá verdade. rodando, tá bonito. Tá rodando, tá legal também. Então vamos lá, vamos começar aqui, Maurício. Eu sempre começo, cara, perguntando, porque assim, tem vários tipos de pessoas que nos assistem. Tem um mentor, tem um cara que está começando agora do zero e precisa aprender com você, e tem muitos alunos também, né? Então a gente não limita o nosso podcast somente para professores e mentores. Então a gente começa contando um pouco mais da sua jornada como aluno. Então se você puder contar um pouquinho da sua história, de onde saiu o concurso público na sua vida, como começou, de onde veio essa ideia, onde que entrou isso na sua vida e o quanto que isso mudou a sua vida, conta pra gente um pouquinho. E até antes dele responder, eu vi, né, que você foi aprovado em vários em 6 meses. Foi. Qual foi o A minha milagre? preparação total
foi 1 ano e meio estudando para Olha concurso só. público. Só que o primeiro ano eu jogo fora. Então, Totalmente. 6 meses. Em 6 meses, 5 concursos públicos aprovados. Desses 5, 3 nas primeiras colocações. Caramba. E eu, só para fazer, né, para vender o peixe, né, mas eu não sou formado na área do direito. Eu não tinha conhecimento em constitucional, administrativo. Tu por veio do exemplo. empreendedorismo, não foi? Eu vim do empreendedorismo. Na época que eu comecei a estudar para concurso público, eu estava empreendendo. Como é que foi essa? Conta essa Então, história pra gente. A minha história, vou me apresentar mais uma vez, né? Meu nome é Maurício Sá, eu sou servidor do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Fui aprovado no TRF da Primeira Região, no STJ, no TRE da Bahia, no TJ São Paulo e, por incrível que pareça, no concurso de salva-vidas bombeiro militar no Rio de Janeiro. Você me imagina trabalhando de sunguinha na praia de Oh, Copacabana? meu Deus, que lindo, que Ia coisa ser fofa. uma maravilha. Mas... Uma hora dessa você tava lá, de boa, na na praia. escuros, na praia, né? Paquerando as meninas. Mas agora eu não preciso mais disso, porque eu sou casado e muito bem casado. E trabalha muito mais. E trabalho tranquilo. muito e sou muito feliz no trabalho que eu exerço, né? Não somente no TSE, como no trabalho que eu exerço como mentor, né? Como consultor para concurso público. E a minha vida como concurseiro começou como uma tábua de salvação. Então, isso é muito verdade. E é praticamente assim que começa a vida de quase todos os concurseiros. Como uma tábua de salvação. Quem começa a estudar para concurso público, ele não visualiza nada além daquilo. Se você parar para pensar, ele fala assim, a minha vida não deu certo, a minha vida profissional não deu certo. E qual é a minha tábua de salvação? É o concurso público. A maioria é isso. É um ou outro que já tem a vida bem resolvida, já é advogado, por exemplo, mas não gosta de exercer aquela profissão. Ou tem um sonho de se tornar policial, por exemplo, que é uma carreira que requer muita vontade e querência daqueles alunos. Aqueles alunos que estudam para a área policial, normalmente eles falam assim, É pô, sonho mesmo. eu sonho em ser policial. É. Ou o pessoal das Forças Armadas, que muitas vezes se tornam auditores fiscais ou se tornam auditores de controle, porque eles falam assim, eu já atingi o teto ali nas Forças Armadas, não quero mais essa vida para mim, não quero trabalhar embarcado, não quero fazer as atividades que os profissionais das Forças Armadas, os militares, praticam e Não falam... querem ir pra guerra. Não querem pra cá, aqui no Brasil a gente... Não sei como é que a gente vai estar daqui em diante, né? Mas não querem ter essa vida instável do militarismo e nem extremamente disciplinada que a vida militar requer. E aí vão para um cargo que paga muito mais. O resto é mercenário, amigo. O resto é o cara que não deu certo em nada, O não tem resto- dom nenhum. Ninguém tem coragem de falar isso. Mas o resto fala o seguinte, qual é o salário? É pra lá que eu vou. E esse foi o meu caso. Meu também. Qual é o salário? É pra lá que eu vou, amigo. Então as pessoas têm vergonha de falar isso. Vocês não precisam ter vergonha de falar isso. Nós somos mercenários, nós queremos ter uma vida melhor. Mercenários eu tô falando de maneira jocosa, né? Brincando. Mas a verdade é que a gente tá mal E não tem nada de errado nisso. e não tem nada de errado nisso. E Querer a uma gente vida quer melhor. e a gente quer uma vida melhor. Sim. E a gente consegue uma vida melhor através do concurso público. Então eu comecei a estudar para concurso público com essa vibe. Eu preciso de um salário melhor. Depois eu comecei a entender. Eu comecei a estudar e comecei a entender. Bom, mas peraí. Eu tive um professor que falou assim, Maurício, mas peraí. Você se imagina trabalhando aonde? Aí eu parei para pensar e falei assim, realmente, eu vou fazer qualquer coisa? Não, eu preciso me imaginar trabalhando aonde. O que eu gosto? Cara, eu sempre gostei de política. mesmo? Sempre gostei de política. Eu não suporto político, Aham. mas adoro política, Aham. né? Que é bem diferente, Que né? é muito diferente. Sim. E meu pai é jornalista, sempre Olha trabalhou só. com eleições, trabalhou muito tempo com eleições. E meu pai é servidor público. E minha mãe também é servidora pública. E vocês são do Ceará? Não, do Rio Grande do Norte. Ah, Rio Né? Grande do Norte. Eu sou do Rio Grande do Norte, meu pai é paraibano, minha mãe é uruguaia. Então minha família é igual a música de Chico Buarque, né? Aquela, todo mundo é de um canto. Aham. Por isso que tu tem essa Por isso que eu tenho uma Mistura mistura. mesmo. mistura, né? A mistura que eu gosto. Não tem cara de nordestino, né? Não tem cara de nordestino, não. Eu tenho essa cabecinha um pouco avantajada. Uruguaiane, É, sei lá, uruguaiense, sei lá. uruguaiense, né? E a minha vida no concurso público começou por esse motivo, comecei a estudar por esse motivo, mas depois eu, estudando ali, conhecendo pessoas, me envolvendo com pessoas, com professores, com mentores que eu falava, que eu conhecia ali
presencialmente, né? A época era tudo presencial. presencial. E aí, cara, você precisa descobrir. Eu tive um professor que falou assim: Maurício, você tá estudando pro INSS, você vai passar no INSS. Esse professor falou pra mim: você vai passar. Só que isso vai ser muito ruim pra você. E era o professor de Direito Previdenciário. Professor Marcelão, um grande abraço, professor Marcelão. Não dá aula mais. Mas ele falou assim: cara, eu não queria ver você no INSS, porque eu sou um servidor do INSS, e o INSS não é um órgão pra você. Você pode muito mais. E eu fiz uma pontuação alta no INSS, foi o meu primeiro concurso. Banca Sebrasp, a época CESP, eu fiz 94 pontos. Caraca. O que é uma pontuação muito alta. Só que eu fiquei em 42º lugar em Natal e só tinham 12 vagas. isso. Nossa. Primeiro Eu fiquei concurso? primeiro concurso. Ah, não. Aí o Maurício É tem. diferenciado, né? Mas É, aí eu já fiquei muito, tem. mas eu fiquei muito triste na época e depois eu pensei, aquele professor tá certo. Eu ia me satisfazer com o INSS e eu ia me acomodar. Parar. É, E é o que acontece com muita com a gente. maioria. Aconteceu comigo. Eu estou acomodado onde eu É. estou. É engraçado, né? Que as É. pessoas enxergam na gente o que a gente não enxerga, na verdade. Olha só, ele viu em Exatamente. você um potencial Cara, que massa. que nem você não se via. Eu não, de maneira nenhuma, nunca. Mas eu também nunca comprei essa ideia de ser um bom candidato. Nunca comprei essa ideia, porque eu acho que quando você compra essa ideia, você já tá errado. Se frustra. É. Porque o concurso público não passa em concurso público aquele que está preparado somente intelectualmente. É verdade. São N fatores. Então, aquela pessoa que está com 90% e acha que ela vai ser aprovada em concurso público, ela deu um grande passo. Sem sombra de dúvidas, ela deu um grande passo. Mas isso não quer dizer que ela vai ser aprovada. O conhecimento intelectual não é tudo no mundo dos concursos públicos, né? Então, nessa preparação, esse professor falou assim: cara, Maurício, eu sei que você está triste, mas foi ótimo acontecer isso com você. Foi muito bom que acontecesse isso com você. Vem o concurso do TRF da 2ª região, TRF2, Rio de Janeiro. É um concurso muito melhor. Faça para ele que você vai ser aprovado. Foi o concurso que eu mais estudei de todos. Nenhum concurso eu E estudei você morava tanto. aqui? Já em Morava no Brasília? Rio. Não, morava no Rio. Eu morei 7 anos no Rio. Ah, Eu comecei sim. a minha vida de concurseiro no Rio de Janeiro, por isso que eu não gosto do Rio de Janeiro. Ah, Porque tá. foi uma época muito ruim, né? Em vários aspectos. Não porque a cidade seja ruim ou as pessoas sejam ruins. Aham. Mas como eu vivi um momento muito ruim na vida, aquilo ficou marcado na minha memória, né? E foi o ruim que pode ter te tirado Com toda do certeza. comodismo que Com você toda estava certeza. e colocado você no eixo. Isso com toda certeza. Mas o concurso público, como eu falei, foi uma tábua de salvação. E esse concurso do TRF da 2ª região, eu estudei muito. Nenhum concurso eu estudei como esse. Nenhum. Eu não tive nem a minha discursiva corrigida. Nesse Olha concurso que só. você estudou pra Nem a caramba. discursiva corrigida. Mais de 90% de acerto em questões de prova. Mais de 130 mil questões feitas na plataforma de questões que eu utilizava. E eu não tive nem a minha discursiva corrigida. Mas porque você foi muito ruim ou porque você Porque porque eu era muito concorrido e as Não, porque eu fui muito ruim na prova. não caiu o que você sabia? Exatamente. Como eu falei, outros fatores que não o intelectual me atrapalharam naquele dia. Pressão, Pressão, frustração, as pessoas falando, você vai ser aprovado, você já tá lá. cobrança. É. Aí eu vou falar depois um pouco sobre o sistema cancerígeno que acontece dentro do mundo dos concursos públicos. Existe um sistema cancerígeno dentro do mundo dos concursos públicos. A gente vai abordar isso um pouco mais na frente, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E eu fazia parte desse sistema e esse sistema me engoliu. Ele me engoliu totalmente. Tô curioso, hein, pra saber. E aí eu não fui aprovado, mas todos os concursos que eu fiz depois, todos eles, com exceção de um, eu fui aprovado. Então eu falo para os meus alunos, um dos pilares da minha metodologia é a formação de base. Sem você formar a base, você não consegue atingir o seu potencial para ser aprovado. Sem você formar a sua base, você não vai conseguir ser aprovado em concurso público. Ah, mas a minha amiga foi aprovada, estudou 2 meses, não formou a base. Exceção que comprova a regra. Ponto final. Então, como eu formei uma base muito forte no estudo para o TRF da 2ª região, logo depois teve o TJ São Paulo, eu fui aprovado. Depois veio o TRE Bahia, fui aprovado. Depois veio o TRF da 1ª região, fui aprovado. E aí isso já foi nos 6 meses. Já foi nesses 6 meses. Os 6 meses contando da preparação para o concurso do TRF da 2ª região. Né? Aí veio o concurso do TRF da 1ª região, fui aprovado.
Veio o concurso do TRE de Tocantins, essa história é maravilhosa. 60 questões, eu acertei 59. Que isso. O primeiro lugar acertou 56. Maurício, eu não tô entendendo. Você acertou 59, o primeiro lugar acertou 56, como foi isso? Eu preenchi uma questão no gabarito errado e preenchi todas as demais erradas. Eu notei quando faltou um quadradinho para preencher. TRE do Tocantins. Eu teria sido aprovado em primeiro lugar. Nossa. Então tu trocou na hora do gabarito. Eu troquei na hora do gabarito. Eu pulei um gabarito e troquei uma alternativa. Olha que loucura. Gente. E Isso aí me foi frustrou trocando muito. tudo errado. Troquei todas erradas. Nossa! Então, no final, eu fiz, sei lá, 12 pontos. Caramba. 12 pontos. Isso, velho. Depois eu fiz o concurso do STJ, fui aprovado também. E aí fiz o do TRE Tocantins eu não conto, né? Eu só contei essa história pra vocês, mas eu não conto nessa preparação. Aí fiz o concurso do STM e eu não consegui terminar a prova. Por isso que eu não fui aprovado. Eu não consegui terminar a prova. Eu tive um problema de saúde no meio da prova. Eu fiquei estudando até meia-noite no dia anterior. STM foi 2015? Foi 2018? 18. 2018. E aí eu não fui aprovado. Foi o único concurso que eu não fui aprovado. Então, eu falo, olha como a formação de base foi extremamente importante e, digo mais, necessária para que eu pudesse ter uma boa preparação, um bom resultado nos concursos que vieram depois. Agora, se eu tivesse me frustrado totalmente no TRF2, falasse assim, não, concurso não é para mim. Concurso não é para mim, vou jogar tudo pro ar. Que é o que a maioria faz. Sim. O concurso não é para mim, é joga tudo pro ar. Aí vem aquela parábola, ou aquele meme, como o pessoal fala hoje, do cara que tá catando diamante, né? Com a machadinha, catando diamante. E aí falta uma machadada para ele catar o diamante e ele fala, não quero mais não, desistir. É isso que acontece com a maioria. E Maurício, você começou em 2017, né? A estudar para concurso público? Isso. Não, eu comecei a estudar no final de 2015. Final de 2015 e você entrou no órgão... Eu fui aprovado no primeiro concurso na metade do ano de 2017. Só que, como eu falei, a preparação do ano de 2016, eu falo no final de 2015 porque, assim, eu comprei o meu primeiro material em dezembro de 2015. Comecei a estudar em janeiro de 2016. Então, o ano de 2016 foi todo jogado fora. Porque eu fiz tudo errado, eu não estudei efetivamente. Você trabalhava nessa Trabalhava, farreava. Então foi um ano jogado fora. Perdido. Um ano perdido. Mas teve algum aprendizado nesse ano, Totalmente. Né? Tudo que eu fiz de errado em 2016 serviu de aprendizado para eu não fazer em 2017. E aí, em julho de 2017, eu fui aprovado no primeiro concurso. Você tinha quantos anos? Eu já tinha... não sei, eu já tô com 40 Não, anos. a gente né? precisa saber. 40. Tô com quase 40 mesmo. Tô com 40, quase 40. Tem não. Não é possível. É porque, né, a beleza, a cutis. Hoje em dia... O Botox é um negócio maravilhoso, né? Botox foi uma coisa de outro mundo, né? Harmonização, né? Ninguém Ninguém parece A parece harmonização mais. ficar com aquele queixo de gaveta. E o maxilar, né? Isso. Bem quadradão. Não, mas eu não... Mas, Maurício, o que foi o divisor de águas, assim, que fez você tomar essa virada de chave que fez você mudar a sua preparação e conseguir ser aprovado em tão pouco tempo? Cara, Pode contar a frustração, pode contar. Eu vou falar, a virada de chave foi justamente eu perceber que fazia parte de um sistema cancerígena. Essa foi a grande virada de chave. E internalizar que eu não queria viver isso muito tempo. Porque eu não aguentaria viver isso muito tempo. Então eu pensei, eu vou fazer o máximo que eu posso fazer agora. Eu vou entregar o máximo que eu posso entregar agora. Né? Com a maior vontade, determinação, disciplina, constância possível para não ficar um ano estudando para concurso público. Eu não quero ficar um ano estudando para concurso público. Eu quero estudar 6 meses. No máximo 8 meses. Eu não quero ficar nessa vida muito tempo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o que é esse sistema cancerígeno? O sistema cancerígeno, que eu falo isso no meu material, né, no Método Poder, é o seguinte. Quando você estuda para concurso público, você conhece pessoas que estudam para concurso público. Você conhece não somente pessoas, como profissionais que trabalham com concurso público. E as pessoas, elas se envolvem afetivamente. Isso é o normal. Por exemplo, a minha relação com o Marlon, ela era uma relação estritamente profissional,
que se estendeu para uma relação pessoal. A gente tem hoje uma relação pessoal. Eu e o Marlon, a gente não tem frescura um com o outro. Quando a tutora tá me dando raiva, eu ligo logo pro Marlon e falo assim, ó, ajeita aí. Eu não quero falar com a Tuane, não, tá? Se vira. Já mandei uma mensagem pra Tuane com raiva. Aí eu ligo logo porque a gente tem uma relação de amizade, né? Não quero nem que os outros mentores... A maioria não vai ter isso. Não faça isso. Não façam isso. Mas a maioria não vai ter isso, porque não tem a relação que a Sim. gente tem. Então eu tenho uma certa intimidade com você que me permite fazer isso, né? Apesar de eu achar que muitas vezes eu passo dos limites. Não, que isso. E aí já peço aqui Ele paga desculpas. Ele Passa passa, por cima ele, de mim ele ainda. paga churrasco, ele paga almoço, ele pode, gente. Já passo, mas aí já peço desculpas aqui ao vivo. Mas o que acontece? As pessoas criam uma relação de afetividade estudando para concurso público. E o que a relação de afetividade leva? A você ao conforto. O que é o conforto? É tudo, menos estudar. O conforto é, vamos sair ali para bater um papo, vamos descansar 10 minutinhos. Vamos pro happy hour na sexta-feira. Tem Então a gente razão. estudou a sexta-feira toda, vamos pro happy hour na sexta-feira. E aí o happy hour não fica nas 3 cervejinhas, nas 4 cervejinhas. O happy hour vai pra Estende. balada mais É. tarde, e aí você perde aquele turno de estudo da sexta-feira, perde o sábado de ressaca e perde, às vezes, 2, 3, 4 dias falando do que aconteceu naquela noite. Pô, você viu aquela menina que te paquerou, aquele cara que te paquerou? Aí você troca telefones, aí você tá mandando mensagem, aí a tua cabeça, ela sai do centro, que é importante para você vivenciar aquele Perde estudo o para foco concurso, mesmo. pro concurso público, e você coloca o teu foco numa atividade que é outra atividade. Então o sistema cancerígena é Até o horário de conforto. almoço, né? O horário de almoço que antes Deveria ser meia era hora, fica 2 meia horas. hora, 45 minutos, 1 hora no máximo, você fica 2 horas. Até porque não tem nada de conforto em estudar. Não existe conforto em estudar. E todo mundo busca prazeres. Exatamente. Então, o que a pessoa quer? Eu falo para os meus alunos, o que é bom? Bom. Bom é jogar bola. Bom é ir pra praia. Isso. Bom é tomar uma. Bom é transar. Bom é isso. Isso é que é bom. É ir pra igreja, quem gosta, Claro, também. né? Então, bom é isso. Estar com a família, isso é que é bom. Estudar é horrível. Trabalhar é horrível. Treinar, Ir pra academia é um lixo. Eu odeio. Isso é ruim. Claro que existem prazeres Pessoas. além desses que a gente está citando. Sim. A gente está brincando aqui, falando de forma subjetiva, né? Porque pra Tuane, por exemplo, que treina freneticamente, ela deve adorar ir pra academia. Ela dança, né? Aquela coisa toda. Então ela gosta. Com certeza gosta. É uma atividade que dá prazer Sim, a ela. sim. A mim não dá prazer nenhum levantar peso. pra mim também não. Então, Odeio. o que eu gosto é de estar com minha esposa, é estar com minha família, Assistir estar com os meus Netflix. amigos, assistir Netflix. É isso que eu gosto. Tomar uma. Então, o sistema cancerígena, dentro do mundo dos concursos públicos, é não somente isso, que é te levar ao conforto, é te tirar do teu ponto de desconforto, que é estudar, te levar para o conforto. Então é o happy hour, é aquele bate-papo, é a fofoca que rola na baia de estudo, nas cabines de estudo, nas bibliotecas. É aquele profissional na internet que fica te assustando, que no dia 1º de abril fala assim, edital publicado, que eu fico com ódio de quem faz isso. Edital suspenso. Edital suspenso, prova... sabe? prova suspensa, Isso é o falei. sistema cancerígena. É o profissional que te causa ansiedade. É o grupo de WhatsApp. É o grupo de WhatsApp Então, do você cara acha que fala o assim... estudo tem que ser solitário? Não, de maneira alguma. Só que você tem que estar com as pessoas certas. Então, na cabine de estudos que eu estudava, eu fazia parte de um sistema cancerígena. Na cabine de estudos que eu estudava. Era o sistema cancerígena e eu era uma célula cancerígena também. Porque eu também Contaminava. contaminava o ambiente. Vamos ali pro happy hour. Vamos ali pra fora comer um biscoitinho, bater um papo. Tu viu essa menina nova que entrou aí? Porra. É. Entendeu? Então tudo isso faz parte, né? Os concurseiros amam isso. Ama, o concurseiro adora, né? E o concurseiro tá carente, né? E aí é que ele gosta mesmo, né? E aí o que não tem dinheiro aí. não tem dinheiro. O que é barato? Junta os isso. 2 lisos. Junta os 2 lisos, o que é barato? É isso. Então, Um litrão e vai pra casa do outro. é isso. Mas isso é o sistema cancerígena. E eu comecei a falar com as outras células, eu falava, cara, isso tá errado. A gente precisa começar a se ajudar. Só que as células cancerígenas não queriam.
Falava, não, você tá... Tá Aí vem viajando. aquela frase, você tá sem equilíbrio. Bitolado. Você tá Bitolado, bitolado, você só isso. pensa em estudar para concurso público. Aí eu comecei a entender que a galera queria que eu fosse como eles. E eu não quero ser como eles. Eu quero ser um ponto fora da curva. Uhum. Ser como eles está fácil. É sair da mediocridade mesmo. Ser como eles está fácil. O que os coaches, né, os life coaches da internet, o Marlon que agora está virando um life coach, Ele é. né? Ele tá virando um life coach. O que os life coaches da internet eles falam? Algumas frases são maravilhosas. E uma frase que eu gosto muito é: você é a soma das 5 pessoas com quem Sim. você anda. É. Eu percebi isso estudando para concurso público. Eu comecei a andar com pessoas que estudavam para cargo de magistratura, de defensoria, de procuradoria. Que essas pessoas, elas estão retardadas. Elas só pensam De nisso. tão focada, né? Quando elas estão no momento de fuga delas, no momento de folga delas, o que elas estão falando? O papo era engraçado. Ele falava assim, candidato, qual é essa questão aqui? Disserte sobre essa questão. Aí eu comecei a entender. Cara, eu tava conversando sobre série, sobre mulher, sobre bebida, falando mal de outras pessoas. E essa galera aqui tá conversando sobre questões, prova oral. Os caras aqui, eles estão... como é que eu posso explicar? Eles estão simulando uma prova oral, como se um deles fosse o examinador e o outro fosse o respondente, o candidato. Eu comecei a... Olha que coisa fantástica. É. E eu que estava estudando para cargo de tribunal, área de apoio, eu sou o orelha seca, né? Eu falei, pô, vou ficar aqui. Aí quando fazia uma pergunta que eu sabia, eu falava, pô, posso responder? E os caras podiam falar assim, cara, sai daqui, você tá estudando para cargo de apoio, a gente tá estudando aqui para elite do serviço público. Uhum. Mas os caras me abraçaram. Que massa. E aí eu comecei a entender que eu saí de um sistema cancerígeno de pessoas maravilhosas, Sim. pessoas ótimas, mas pessoas que estão envolvidas com algo que não vão levar elas a serem aprovadas. E entrei num grupo de pessoas que queriam mais. Da minha turma anterior, eu fui o único aprovado. Na verdade, hoje temos 2 aprovados daquela turma. Porque uma colega minha foi aprovada num concurso e foi nomeada agora, recentemente, depois de 4 anos. É, olha só. Caraca, eu fui cancerígeno. Foi. Por Você? muitos anos. Aprendi aqui agora com isso. Mas não era... Fui 4 anos mas às vezes cancerígeno. você não ser aprovado em 5 anos estudando, 6 anos, 10 anos estudando, não quer dizer que você faça parte de um sistema cancerígeno. Isso não quer dizer. Eu estou explicando para você a situação que eu vivi específica. E esse sistema rola. Quando tem uma pessoa que fala rola assim... mesmo. Como tem uma pessoa que fica xingando o professor em live gratuita, falando, esse professor não sabe de nada. Ah, eu acertei 60 questões no simulado e tal. Que fica criando ansiedade em outras pessoas. Que ficam falando que você vai ser aprovado em 3 meses estudando para concurso público. Ou que vai ser aprovado em 6 meses estudando para concurso público. Então é todo um sistema que você tem que se livrar daquilo. Te obrigando a comprar material. É. Te obrigando a comprar material. Tem pessoas que te obrigam a comprar material, né? E aí eu lembro pros meus alunos, cara, tem gente que passa para medicina estudando com material do lixo. Isso é verdade. Todo ano tem. Todo ano tem uma matéria que fala assim, mendigo, tal, foi aprovado na verdade. vestibular de medicina da USP, estudando com material reciclado. Como é que você explica? Isso tem explicação, né? Claro que tem explicação, né? Qual é a explicação? Qual? Foco. Objetivo claro, bem definido. Constância. Determinação. Resiliência. Vontade. Vontade. Aí tem uma frase que eu adoro. Uma frase que eu cunhei, eu falo para os meus alunos, eles ficam pé da vida, que é o seguinte. Passar em concurso público é fácil. Passar em concurso público é fácil. Difícil é descobrir que é fácil. Boa. Muito bom, velho. Como é que você sabe... Como é que você descobre que é fácil? Como é que você descobre que é fácil? Estando com pessoas que já passaram por aquele processo. Por isso que eu entendo que a mentoria ela facilita tanto a aprovação dos alunos. Eu vou repetir a frase. Passar em concurso público é fácil. Difícil é você aprender que é fácil. Por que várias pessoas, quando aprovam no primeiro, aprovam no segundo, terceiro, quarto, quinto? É assim, Que uma enxurrada. descobriram, né? Já aprendeu. Porque ele entendeu É. que as questões de concurso, elas se repetem. Elas se repetem constantemente. Então, quando você fala, eu já entendi. É isso aqui o tema? É esse assunto que cai em questão? Então, eu vou fazer... E entrando nisso, você Milhares acredita de que questões. uma metodologia boa é fazer questões? É Totalmente. estudar por questões? Totalmente.
a minha metodologia é estudo teórico para você ter a base Sim. daquele conhecimento teórico e depois é fazer milhares de questões e quando você achar que fez muitas, fazer mais. Tu fez Quando 130 você mil? chegar na, É. quando você chegar na meta, você dobra a meta. Essa é a... Mas eu fiquei com uma curiosidade. O que mudou na sua rotina de estudos quando você saiu de um grupo cancerígena e foi para um grupo de pessoas que estavam estudando focadas? Tudo. Eu entendi que eu precisava de uma metodologia. Não adiantava eu sentar à mesa e começar a estudar de forma aleatória o conteúdo que estava ali na minha mesa. Então, eu vou estudar hoje. O que é que eu vou estudar hoje? Eu vou estudar português hoje. Beleza, começo a estudar português. Eu estou estudando, eu estou sendo constante, eu estou formando a minha base. Isso tudo está sendo feito. Mas eu não... Isso está sendo aleatório. Eu não tenho uma técnica. Eu não tenho um planejamento. E aí, essas pessoas de outros grupos falaram, você precisa ter um planejamento. Você precisa colocar no papel o que você vai estudar. Então, no domingo, você separa umas horas no seu domingo e você coloca o que você vai estudar na semana. Então, na segunda, você vai estudar português, mas não só português. Você vai estudar português, gramática, 90 minutos. Então foi daí que você aprendeu a mentoria também? Exatamente. Então, o que você vai estudar depois de português? Gramática, 90 minutos. Eu vou estudar constitucional, né, durante 120 minutos. Princípios fundamentais. Depois Você eu vou que estudar. criava essa E organização? eu criei. Fazia como? Papel. Papel e caneta. Papel, colunas, Segunda. segunda, terça, quarta. Fiz isso por muito tempo. Muito Chegava tempo. na quarta, não tinha cumprido nada da segunda e aí o pau quebrava de novo, aí já... Mas eu cumpria religiosamente. Olha só. Eu cumpria religiosamente as minhas metas. E quando eu atrasava metas, eu estudava um dia mais, uma hora a mais no dia seguinte, para colocar aquelas metas em dia. E sequenciada, da forma com que eu estipulei. Não era assim, constitucional, português, administrativo. O que é que eu vou estudar? Vou estudar administrativo primeiro. Não, se eu determinei que constitucional foi primeiro, constitucional era primeiro. E Maurício, falando até de metodologia mesmo, assim, de ciclo. Por exemplo, o edital tem 10 matérias. Você via as 10 já de uma vez, 2 por dia, 3 por dia? Como é que Então, aí eu funcionava? gosto muito de falar que metodologia, existem várias metodologias, milhares eu diria. Todas funcionam. Todas funcionam. Teste a sua, né, no caso. Teste a sua. Todas as metodologias funcionam. Eu conheço pessoas que foram aprovadas estudando 6, 7, 8 meses, que estudava uma matéria por dia, né? Todos os dias, uma matéria por dia. Conheço outras pessoas que foram aprovadas no mesmo tempo, um pouco mais, um pouco menos, que estudava uma matéria por vez. Não, isso é bizarro. Bizarro, né? É. Eu acho que é bizarro. Não, Mas essa pessoa não foi aprovada, assim, a metodologia não funcionou com ela. É isso que eu ia Aí é falar uma boa agora. memória. É isso que eu ia falar agora, sabe por quê? Porque eu tenho um brother que estudava comigo, e ele era tipo assim, meu colado mesmo, era o cara que ia comigo pra biblioteca todo santo dia. E eu fazia exatamente dessa forma que o Maurício fazia. Chegava no domingo, eu colocava lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, colocava ali constitucional, administrativo, português, ia cumprindo ali. Ele não, ele ia com um livro pra biblioteca. E é pá. E ele ficava 30, 40 dias estudando aquele livro. Eu falei, Nossa. irmão, como é que você vai lembrar o português? Você esqueceu já É isso. tudo. Já, é. Irmão, mas você não fez nenhum exercício. Não é só isso aqui mesmo. E o cara passou no MPU, passou no TJ, Maurício, isso. grande abraço. E passou mesmo, Esses velho. Maurícios são bons demais. Maurício, velho. Maurício é foda. Mal de Maurício, O né? Maurício, Esses- o Cadu sabe, esses- Maurício. Maurício também conheço. O Maurício passou no MPU. Esses Maurícios passou, são muito bons. Passou no TSE, passou em vários concursos desse jeito. É por isso que eu concordo exatamente com o que Não, você falou. exatamente. O cara estudava uma matéria por dia, eu ficava incomodado. Eu falava, irmão, deixa que eu faço pra tu um cronograminha. Não, não é negócio de cronograma. Não é negócio de cronograma, não. Não, e sabe por que eu te Pegava perguntei ali- isso? É exatamente por causa disso, porque é uma objeção, né, da gente Tem uma como objeção. parceiros. É Não, e tem exatamente muita essa. gente que Não, cai mas, na- mas qualquer metodologia cabe na Tutory. Pois é, porque tem Qualquer gente um. que entra assim... O profissional a minha que é não essa. entra, o profissional que não entra na Tutory, ele tá usando isso como desculpa, né? Eu não preciso vender pra vocês, eu não ganho comissão não, tá, galera? Né? Mas Ei, o profissional, mano, tá enrolado. Podia ganhar, né? o profissional que não entra, ele não entra usando isso como desculpa, mas isso não é desculpa. Porque ele vai montar ali em metas fixas Qualquer coisa. qualquer coisa. Isso. Do jeito que E ele tá quiser. tudo certo. Eu entendo, quem me acompanha nas redes sociais, né, no Instagram, quem me acompanha lá, quando o aluno pergunta assim, o que é que você prefere, professor? Ciclo ou um cronograma? Eu boto assim, eu entendo que tá dizendo o quê? Que
a minha forma de trabalhar é essa. Eu entendo que isso, Não quer dizer que é a... mas não quer dizer que aquilo esteja errado. Uhum. Então, tem profissionais que vendem que PDF é a melhor forma de você estudar e outros que vendem que videoaula é a melhor forma de estudar. Uhum. Eu falo que a melhor forma de estudar é aquela que te faz aprender. Ponto final. Maurício, se você gosta de mapas mentais, eu não faria. Tem objeção? Nenhuma. Maurício, se você gosta do estudo reverso, eu não faria em certo modo. Né? O estudo reverso para mim já estudei toda a teoria e vou praticar o estudo reverso. Mas eu vou iniciar pelo estudo reverso? Tá louco. Eu não faria. Mas existem pessoas que começam pelo estudo reverso e são aprovadas em concurso público. A minha metodologia, você perguntou sobre a minha metodologia, a minha metodologia, a minha mentoria ela é focada em 3 pilares, né, essenciais: crença na própria capacidade de ser aprovado. Então, quem tem crença na própria capacidade de ser aprovado, ele já chegou num ponto muito bom de conquistar aquele objetivo futuramente. Claro que não adianta ter crença, ficar no sofá e... né? E acreditar que vem. E acreditar que vem, não. Ele precisa acreditar que é capaz, né? Quando ele acredita que é capaz, a gente chega no nosso segundo pilar, que ele consegue manter a constância. E a constância, por si só, não te leva a lugar nenhum, porque você pode ser constante, mas com uma baixa regularidade. Estudar 10 anos, um dia por ano, é ser constante. Você concorda comigo? Estudei um dia em 10 anos. Você estudou 10 dias. Você foi constante. Mas a tua regularidade é baixa. Então isso não serve. E não pode ser aleatória. Você não pode chegar e sentar e decidir naquele momento que você vai estudar. Tem que ter técnica. Então, quando você tem crença na própria capacidade, você mantém a constância nos estudos para concurso público. Quando você mantém a constância com alta regularidade, com alta frequência e com técnica, você forma a base. Quando você forma a base, você está apto a ser aprovado em concurso público. Quais são os elementos que te dão técnica na constância? É o método poder que eu desenvolvi. Poder é um acrônimo que significa planejamento, P de planejamento, né? O de organização, D de disciplina, E de equilíbrio, R de rotina. Perfeito. É um cientista. Então, Um quando você entende Ele tá muito isso... à frente do tempo Tá. mesmo. Nada, que é isso. Mas quando você entende esse processo, você está muito na frente. Quando você entende esse processo, você está muito na frente. Então, é isso que a gente trabalha como metodologia. E eu estava falando nos bastidores aqui para vocês que a minha metodologia é a mais aberta possível. Ela é aberta para fazer o aluno se descobrir como concurseiro, como candidato. Descobrir qual é a melhor forma que, para ele, vai funcionar dentro do teu processo de aprendizagem. Então, eu acho isso fantástico. Proporcionar isso para o aluno, que eu acho que é legal. Então, tem aluno que vocês me acompanham no Instagram, toda semana algum aluno, a metodologia mudou a minha vida. Aí eu publico que é minha propaganda, né? Claro, minha propaganda é o cara que está gostando da mentoria. Sim, com certeza. Mas para fazer o cara entender que o processo funciona. E se não funcionar, talvez aquele processo não tenha sido feito para aquele aluno. Um outro processo vai servir para ele. Qualquer pessoa é capaz de ser aprovada em concurso público. Qualquer pessoa. Eu fui, qualquer um é. Eu falo, se eu fui, qualquer um é. Qual era o meu prazer de vida antes do concurso público? Era farra, pingue e foguete. Como é que é isso? Né? Conta aí pra gente como é que era essa fase. É viver de farra. É trocar a noite pelo dia e o dia pela noite. É começar a beber na praia, ir pra balada e terminar na praia de novo. Essa era a minha vida. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Então, se eu, que nunca tive uma vida escolar bem feita, né, porque eu nunca levei a sério minha vida escolar, nunca levei a sério. Então, eu conheço todos os meus professores de tomar cachaça, não de ir pra aula. Tomar cachaça com professor. Com professor, isso é maravilhoso, né? Aí é diferenciado. Isso é maravilhoso, né? Então, esse era o meu... Olha que ridículo, né? Que propósito de vida sem sentido, né? É. Isso hoje eu enxergo tão... Eu falo, a gente fala rindo, fala brincando, porque é engraçado falar isso. Mas assim, eu olho pra trás e falo, olha... Você passou dessa fase. Olha o quão ridículo isso era. Olha, isso não me levaria a lugar nenhum. Você não tem um propósito de vida. Farra, pingue e foguete. Tem até música. Tem até música. Né? E aí,
o aluno precisa ter esse discernimento. Mas a gente vai, não sei se a gente vai continuar por muito tempo aqui ainda, a gente vai abordando Não, mas outros assuntos Agora me conta afins. aqui. Quais foram os maiores aprendizados que você teve nesses 6 meses que você passou totalmente focado? Quais foram, se você pudesse dar de dica, assim, falar, cara, Sim. isso aqui que eu fiz foi fundamental para eu ser aprovado. O primeiro eu falei já, planejamento, colocar no papel o que você vai estudar. Esse é o primeiro passo. Colocar no papel o que você vai estudar. Definir o que você vai estudar. Isso foi o que de fato mudou. Quando eu sabia o que eu ia estudar, isso já chegou num nível de maturação, de preparação muito alto. Eu sabia o que eu ia estudar. Eu sabia o que eu precisava estudar. Organização, que era separar previamente o que eu ia estudar no dia seguinte. Então eu não chegava na mesa e procurava o material. Eu já separava, eu terminava de estudar no dia, ia no meu planejamento. O que eu vou estudar amanhã? Ah, vou estudar isso amanhã. Eu vou separar o material e deixar lá em cima da mesa. Organização. Parece que é besteira, né? Mas isso faz uma Não, diferença tão muita. grande. Defesa, Cada minuto que você ganha estudando, É, isso não tem nem... Isso não tem valor. O valor é imensurável. é. Imensurável, né? Objetivo bem definido. Eu sabia exatamente para qual cargo eu queria estudar. Para qual órgão eu queria estudar. Isso é outro ponto importantíssimo, né? Muito. Quando eu dava mentoria, eu falava assim, cara, o seu poder era o meu planejamento, metodologia e controle emocional. Para mim, esses 3 pilares da aprovação. Dentro do planejamento tinha o plano de estudos, a gestão do tempo e o foco. A gestão do tempo é essencial também. E o foco é onde as pessoas mais falham, as pessoas que estão estudando para Sim. concurso. Por quê? Porque o aluno ele é muito imediatista. Ele quer passar no próximo concurso. Sim. Independente do que faça o concurso, independente de quanto ganha, ele só quer ter aprovação. E aí ele sai tirando para tudo quanto é lado. E principalmente o aluno iniciante. Ele está estudando para tribunal porque saiu o edital. É o João Edital, Maria Isso. Edital. Aí ele tá estudando para o tribunal. Só que saiu o BRB no início, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, que não tem absolutamente nada a ver com o edital Aí ele vai, que ele estava estudando. quer estudar. E aí a mãe dele ou o tio dele chega, você não vai fazer esse concurso, olha um tanto de vagas, tá estudando para isso daí que tem 10 vagas, olha isso daqui. E aí ele vai para lá de novo. Então, ele fica nessa de ir, né, indo na cabeça dos outros ali, não sabe exatamente o que quer, Sim. e aí qualquer coisa serve, né? Ele vai indo. Um foco em um, né? Quando tem um ano de estudo, ele já estudou 50 matérias e não aprendeu absolutamente nada. Tem aquela frase, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho Qualquer caminho vale. serve. Qualquer caminho Exatamente. serve, né? E aí O objetivo tem que estar bem direcionado. tem que estar muito Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo no Instagram? Posso conciliar? Olha aí. tal com tal. Olha aí. É a que eu mais recebo. De Eu posso todas, disparada. Posso conciliar? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não conciliaria. Eu nunca conciliei. Nunca conciliei. Porque nem tudo que reluz é ouro, É. né? Receita Federal abriu quantas 1000 vagas, né? 900 e tantas vagas. Quem não entende de concurso público, quem está entrando naquela de primeira, e fala assim, pô, 900 e tantas vagas é muito melhor do que a MP São Paulo, que está com 10 vagas e cadastro de reservas, né? Só que ele não entende que quem está estudando para a Receita Federal está estudando há 4, 5, 6, 7 anos. É uma galera que está num nível, é outro nível. Isso é surreal. Ele não consegue enxergar, ele só enxerga a quantidade de vagas, ele não enxerga o todo que permeia aquele concurso, né? E a complexidade que é exigida dentro de cada concurso. De cada né? concurso. Então, por exemplo, quando você Existem tá estudando pra concorrências tribunais, qualificadas e concorrências quantificadas. até o material exato. muda. Até o material muda. Tudo muda. Se você está estudando para um Com toda cargo de certeza. auditor, vai exigir um outro nível de complexidade Com que o cargo toda de certeza. técnico não vai exigir. Com E muitas toda vezes o certeza. material que você tá. Pra você ter ideia, quanto que eu comecei errado estudando para concurso. Eu comecei estudando com o material do Pedro Lenza, Direito Constitucional, desse tamanho aqui. Comprei esse livro também. Cara, pro cargo que eu queria de técnico judiciário, que era o que eu podia passar na época, não tinha necessidade nenhuma de eu estar estudando controle de constitucionalidade. Mas você acha que o aluno sabe disso? É por isso que eu sou apaixonado pelo universo de mentoria, velho. Sim. Porque embora você pense, mas é muito caro. Mas eu já sei estudar. Cara, não sabe. Você não sabe estudar. A gente não aprendeu a estudar. Sim. A gente não teve aula na escola de que a revisão é importante. Com toda De que certeza. fazer questões é importante. O professor chega, ele vomita conteúdo em cima de você e você aprende do jeito que você quiser. E muitas vezes a gente não aprende. Eu, por exemplo, saí do ensino médio sem saber o que era A verbo. maioria. Eu não sabia o que era um verbo com 18 anos. O que é verbo?
Tô brincando. Até hoje, substantivo, adjetivo, sujeito simples, predicado, eu vim aprendendo no cursinho preparatório. Verdade. E a minha realidade, por mais estranha que seja, é a realidade de muita gente. Você não sabe Da maioria. Da maioria. Sim. Então você entra, Sim. você entra no cursinho sem saber como é que você fala que você sabe estudar. É. Sabe qual é a maior dor do concurseiro? Hum. Vocês sabem qual é a maior dor do concurseiro? Cara, tem várias. Não, a dor maior do concurseiro é uma. É Qual? porque ele não sabe estudar, né? Não? Falta de dinheiro. Cara, a maior dor do concurseiro não é nem essa, nem essa. É não saber quando isso vai terminar. Isso. É, verdade. O concurseiro, ele não sabe como vai terminar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você decide estudar para faculdade, É. você vai lá na faculdade, aí você pensa assim, vou estudar para faculdade, né? Vou escolher minha faculdade. Qual é a grade? Aí vai lá, o profissional lá vai te mostrar. A grade é o seguinte, 4 anos, você vai estudar tantas matérias por dia, se você fizer o mínimo, você vai se formar. Então, o cara que está na faculdade, Ele sabe. ele dar o sabe tempo. quando vai começar Sim. e ele sabe quando vai terminar, se ele fizer o mínimo. Ele pode terminar antes. Que ele fala assim, você vai ter 6 disciplinas por semestre para estudar, mas você pode agregar mais 2, avançar mais 2, mais 3, você pode avançar os semestres e terminar antes, legal. O cara que vai para a faculdade, né, a menina que vai para a faculdade, ele sabe quando vai começar e sabe quando vai terminar. Olha que loucura. Exato. A pessoa que estuda pro vestibular, ela sabe quando vai terminar também. Por mais que você fale, não, Maurício, eu não concordo, não. Eu não concordo, porque a pessoa pode fazer o vestibular e não passar, ok. Mas ela sabe que ela vai estudar 1 ano e no final do ano vai ter o vestibular. Uhum. Concurso não. Concurso, ele começa a estudar e ele não sabe quando vai ter a prova. E nem quando vai ser chamado. E ele não sabe quando vai ser chamado se ele for aprovado. E ele não sabe o que ele vai fazer depois que aquela prova passar se ele não for aprovado. Então, o universo dele é o escuro total. O universo do concurseiro é o escuro total. O concurseiro não sabe que a maior dor dele é essa. Mas essa é a maior dor dele. Ele entra de cabeça num projeto que ele não sabe quando vai terminar. Olha que loucura. É. Ele tá nadando, ele tá numa praia. Imagine o seguinte cenário, ele tá numa praia cheia de lixo. Né? Piscinão de Ramos. Tá cheio, não é preconceito, tá, pessoal? É só pra gente visualizar. Ilustrar. Uma praia que não é uma praia badalada, não é Ibiza, né? Não é Bora Bora. Imagine que o Piscinão de Ramos, um mar separa ele de Bora Bora. Imagine esse cenário. Então o aluno, ele fala assim, pô, eu não quero ficar aqui em Piscinão de Ramos, eu quero ir pra Bora Bora, pô. Ele começa a nadar. Começa a nadar, começa a nadar, começa a nadar. Ele olha pra trás, ele vê o Piscinão de Ramos. Ele olha pra frente, ele não vê Bora Bora. Ele fica maluco. É. Ele fica maluco. Aí ele começa a nadar, começa a nadar, começa a nadar, olha pra trás, ele continua vendo o Piscinão de Ramos, bem distante. Mas Bora Bora não tá nem perto. Ele fica doido. Aí ele continua nadando. Pá, nadando, nadando, nadando. Aí é que separam os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. Ele olha pra frente e não vê nada. Ele olha pra trás e não vê nada. Só que pra trás ele sabe que a praia tá lá. E na frente alguém disse que tá. Ele não viu. Olha que analogia boa, né? Sim. Muito. É aí que separa os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. O cara fraco, a mulher fraca, né? Eu não vou nem dizer fraco porque eu acho essa palavra muito forte. Mas aquela pessoa que ainda não tem um objetivo claro, definido, que sabe o que quer, ele olha pra trás e vai pra segurança. É, exatamente. Porque lá ele sabe que não vai morrer. Lá ele sabe que não vai morrer, exatamente. Olha que loucura. É. E só que o cara que ele fala assim, pô, fulano me disse que Bora Bora tá ali. Demora, mas eu vou continuar nadando. Ele continua nadando, ele olha pra trás, não vê nada, olha pra frente, não vê nada. Nada um pouco mais, quando ele vê um coqueiro. Ele, meu Deus do céu. Tá chegando. Tem mesmo. Tem um coqueiro ali. É quando você passa e a redação não é corrigida. Mas vê. exatamente. Ah, pô, Deus. Mas ele tem um coqueiro, exatamente. Aí às vezes pode ser uma ilha. Uma ilha ruim. Você fala assim, pô, cheguei numa ilha, mas eu descansei, cara. Descansei. Pode ser, a analogia melhora. É bom conversar que a gente vai melhorando. O cara entrou numa ilha, ele viu um coqueiro, mas era só o coqueiro, uma ilha bem pequenininha, não tem nada.
Falei, toma um coco, come um coco ali e continua nadando. Quando ele vê, ele enxerga aqueles bangalôs maravilhosos. E a caipirinha já E esperando a caipirinha ele. já esperando. E aí, para as mulheres, um homem, né? Sarado. Sarado, com gominhos à mostra, né? Lipoled. Só esperando Com pra lipoled colar. feita. Só esperando pra juntar os contra-cheques. E o seu óculos da Persol. Assim, pendurado em sua testa. Ou o cara vê a menina, né? Ali, pronta para te receber, de braços abertos. Exatamente. Desculpem as brincadeiras aí, mas é isso. Mas é. Aí a pessoa fala assim, cara... E aí eu brinco que é o seguinte, a dor dura até o dia que você é nomeado. Quando você é nomeado, você nem lembra mais o que você passou. Não lembra, não. E ninguém fala isso, né? Isso é verdade. Tu lembra aqueles dias? Cara, não lembro de nada. Eu lembro foi quando meu primeiro dinheiro caiu na conta e eu tava lá em São Miguel do Gostoso curtindo um Réveillon maravilhoso. tomando vodka da boa, sem me preocupar se o dinheiro vai dar. Só esperando a hora chegar. E sem gastar as minhas férias pra isso, utilizando o meu banco de horas. Então isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. A dor muda completamente quando você chega lá, quando você alcança o objetivo. E onde que entrou a mentoria? Cara, a mentoria, eu tive um professor que eu assisti um vídeo dele uma única vez. Uma das poucas vezes que eu assisti um vídeo no YouTube dessas aulas gratuitas, né? E eu não estou falando mal das aulas gratuitas, né? Para muitas pessoas, Isso é muito bom. isso é muito bom, e é o que tem. Mas tem pessoas que não precisam daquilo. Mas teve um dia que eu estava assistindo uma aula e o professor começou a falar da curva do esquecimento. O professor falou assim, cara, você estuda hoje, você revisa com 24 horas, você revisa com 7 dias, depois com não sei o que, papapá. Uma balela danada. Por que é uma balela danada? Eu vou explicar, né? Para o pessoal não pensar, ele está falando mal da curva do esquecimento. Não estou falando mal. Eu acho que é inaplicável. Ponto. A curva do esquecimento é ótima, mas é inaplicável na prática. Na teoria é linda, na prática é inaplicável. Porque a pessoa tem 3 horas por dia. Como é que ela vai fazer a curva do esquecimento? Ela não faz. Ela não faz. Pode tentar botar no papel. Verdade. Vai chegar num determinado ponto, você só vai revisar o primeiro conteúdo, sempre. E você não vai avançar mais. Você vai ficar 5 anos nisso e você não vai avançar. Então, as pessoas precisam entender a curva do esquecimento e aplicar às suas realidades. Esse é o ponto. Né? Mas eu escutei esse professor falando atentamente, ciência. Olha, fulano de tal criou a curva do esquecimento, você tem que revisar com 24 horas, com 7 dias, papapá. Eu achei aquilo incrível. Falei, que coisa incrível. E eu sou uma esponja, eu absorvi aquilo. Falei, isso é maravilhoso. Vou aplicar. Fiz 1 semana, não deu certo. Claro que não daria certo. Porque não vai dar certo. Se você tiver 12 horas para estudar por dia, vai chegar um momento que vai travar. Vai acumular. A curva do esquecimento, eu volto a dizer, é espetacular na teoria. Na prática, o bagulho é outro. E aí eu comecei a entender como aquilo poderia ser aplicado, como aquilo que o professor me ensinou, que foi excelente. Não julgo. Foi excelente. Foi aquilo que me deu a noção exata, que eu já tinha a noção de planejamento, mas que deu a noção exata de como eu poderia otimizar esse planejamento. E eu falei, eu vou revisar com 7 dias, não vou revisar com 24 horas, vou revisar com 7 dias, né? E não vai ser uma coisa estanque, periódica. Todos esses conteúdos que eu estudei hoje eu vou revisar com 7 dias. Não, eu vou considerar os 7 dias a partir do esgotamento de um material completo. Isso é loucura, né? Mas é o que funciona para mim. Que é a metodologia da Tutor. Que é a metodologia da Tutor, exatamente. A minha metodologia se encaixa muito com a Tutor porque, claro, a gente validou muita coisa junto. Teve muita coisa que a gente validou junto. No começo, logo, existiam lapsos temporais de conteúdos. E eu falei pro Marlon, cara, isso aqui não funciona pro que eu entendo que é o ideal. Deixa mais aberto, né, num quantitativo de horas fechado, estanque para todos os conteúdos, que ali vai funcionar. Tinha metas quebradas, né, de 30 minutos. Sim. Eu falei, pô, essas metas quebradas aqui não funcionam para mim. De 30 minutos. Então, cria o horário livre. O horário livre, o assunto livre foi criado em cima dessa validação que a gente fez junto, né? E aí eu fui mostrando como eu entendia que aquilo ia se adaptar na realidade de várias mentorias. E aí foi isso que eu criei. Então, quando eu tiver um horário livre, eu vou revisar. Aí eu pensava, pô, o meu horário livre, no meu planejamento, quando eu tiver horas quebradas, eu vou revisar. Eu vou utilizar para revisar.
eu vou revisar um conteúdo, mas quando eu esgotar esse conteúdo, eu vou bater com 7 dias e revisar de novo. Porque eu não vou esgotar esse conteúdo no mesmo dia que eu vou esgotar outro conteúdo. Não tem como. Isso não vai bater. Vai bater uma vez ou outra, mas assim, na regra não vai bater. Então essas revisões nunca vão ficar presas, inflexíveis no mesmo dia. Isso é que eu acho da Tutory fantástico. Por isso que o ciclo ele é muito difícil de você executar ele no papel. É impossível, velho. Porque No um papel é edital impossível. tem 380 assuntos. Como é que você vai conseguir fazer isso? No papel é No impossível. papel é impossível. No papel é... E quem disser que consegue... Não, eu tentei executar como aluno, eu tentei executar como mentor, e por mais que eu tentasse, Numa hora vai falhar. não tem como. E falha Uma hora rápido. falha. E falha rápido. Você Não não demora consegue chegar muito. no ciclo de 21 dias. Não consegue. Quando você chega no 7, 14, 20, não dá. 14 Até porque dias já acumula 3, 4 matérias, você fala, caraca, qual assunto que ela tá na primeira, qual assunto que ela tá na segunda, qual assunto que ela tá na terceira. No 14º, Não dá. você falou tudo. No 14º dia trava. Normalmente, no 14º dia trava. Alguém que foi muito bom, que conseguiu fazer da melhor forma possível, vai bater no 21º dia. Não dá e Mas não dá. E a Tutory bate certo. bate certinho. Conta o fim do estudo. Conta exatamente o fim do estudo. Isso. E aí eu boto metas genéricas, eu boto uma quantidade X de metas para princípios fundamentais. Aí o cara fica maluco, né? Sim. O cara chega para mim e fala assim, professor, você botou 7 horas para princípios fundamentais. São 4 artigos, eu vou esgotar em 20 minutos. Eu fiz, você vai esgotar em 20 minutos. Você vai esgotar em 20 minutos. Eu não sei se o Marlon vai esgotar em 20 minutos. Eu tô falando, eu tô dando um exemplo bem rasteiro, tá? Sim. Eu não sei se a Tuane vai esgotar em 20 minutos. Não trabalhe a sua realidade com a realidade dos outros. Exato. O relógio dos outros é outro. Exatamente. Perfeito. Mas e aí? Aí me responde. E aí, Você assistiu esse vídeo? assisti esse vídeo, colocou em prática? comecei a botar no papel justamente o que o professor ensinou, mas da minha forma. Eu falei, pô, vou trabalhar essas revisões, e eu não vou trabalhar exatamente 7 dias. Esse conteúdo aqui, quando eu esgotar, eu vou estudar com 7 dias. O outro conteúdo eu vou estudar com 10 dias. O outro eu vou... que é mais denso para mim, que o aprendizado foi mais arrastado, eu vou revisar com 2 dias, com 4 dias. Então eu fui montando ali mais ou menos uma estrutura que eu entendia que para mim era legal. Quais são as disciplinas que eu tenho mais facilidade? Constitucional, administrativo, português, processo penal, direito penal. Quais são as que eu tenho mais dificuldade? Informática, raciocínio lógico. Qual é que está ali na meiuca? Processo civil, direito civil. Então eu comecei a estipular, criar padrões, e aí dentro desses padrões eu fazia os processos de estudo e revisão. E não batia nunca, porque nunca estava nessa sequência exata de dias de revisão. A revisão, qual é a sequência exata, Tuane, de revisão? Qual é? A periódica. A sequência exata periódica. Eu não falei que a sequência exata é com 24 horas, com 7 dias, com 15 Mas sempre dias, fazendo. com 50 dias. A exata é a periódica. É aquele que você faz periodicamente. Você estudou um assunto hoje? Não interessa se você vai revisar. Ah, não, mas se você não revisar com 24 horas, eu escuto essas balelas, né? Se você não estudar com 24 horas, revisar com 24 horas, você vai perder 30% do conteúdo. Olha, gente, eu fico imaginando qual foi o cientista que parou e falou assim, pô, o Marlon perde 30% do conteúdo estudado com 24 horas. Não é assim que funciona. Isso é genérico. A ciência nesse aspecto, ela pega um grupo de pessoas. Sim. Generalizou mesmo. E ela generaliza em compreensão intelectual com pessoas que têm cabeças e pensamentos diversos. Diferente. Ali não questiono a ciência. A ciência é perfeita. A ciência é perfeita. Mas cada pessoa, ela tem um aprendizado num tempo. Então, eu vou revisar um conteúdo que foi mais denso para mim, que eu entendi que o meu estudo teórico naquele ponto, ele não foi do jeito que eu gostaria, então eu vou revisar com 4 dias. E para mim foi. E para mim foi ótimo. E o outro vai ser com 7 dias, e outro vai ser com 15 dias. As únicas revisões que eu falo para os meus alunos fazerem é, você estudou X conteúdos em 15 dias, você estudou X conteúdos, esgotou esses X conteúdos, esgotou completamente, com 15 dias você revisa eles. Estudou um mês de conteúdos. Quando você estudou um mês, você para uma semana, esquece, não quer avançar. Eu vou revisar tudo que eu estudei até então. Então você está revisando sempre periodicamente. A revisão é que te faz absorver aquele conteúdo. Lembrando, pessoal, revisão através de questões de prova. Eu vou até falar sobre, quando você fizer a prova, lá no final eu vou falar uma coisa sobre questões de prova, né? O porquê que você deve fazer muitas questões de prova para ser aprovada. Show.
E aí? Aí, em 2018, você entrou no serviço público. E onde surgiu a mentoria? Você fala A assim, mentoria eu cara, já comecei a fazer em 2017 mesmo, né? 2017, antes de entrar, você já começou a trabalhar com mentorias. E de onde surgiu? Como que foi o primeiro aluno? O primeiro aluno foi um amigo meu. Foi um amigo meu lá da Bahia de Estudos, né, da cabine de estudos. O cara que eu gostava, gosto muito dele. Falei, cara, você já está estudando há 5 anos. 5 anos, deixa eu ajudar você. Tu que se ofereceu para ele? Eu me ofereci. E ele não aceitou. quis. Ele não quis? Não quis. Olha Se só. brincar, tá lá até hoje. E tá até hoje. Meu Deus. E recentemente me contatou para eu fazer a mentoria dele. É engraçado Pagando. que é o aluno que acha Tá que tá vendo? avançado. Eu tenho certeza que ele se achava assim, não, eu não preciso da sua ajuda porque eu já sei o que eu tenho que Não, fazer. ele não foi arrogante, não. A verdade é que ele não foi arrogante. Ele falou assim, não, é porque ele falou exatamente isso, mas sem arrogância. Ele falou assim, não, pô, eu já me conheço. Eu já conheço como funciona. Eu já sei o que eu tô fazendo de errado, eu sei que eu não tô fazendo de errado. Nossa. Eu falei, cara, a visão de quem tá de fora, muitas vezes, ela vai te auxiliar. O cara que tá de fora olhando, ele vai enxergar Com problemas certeza. que você não tá enxergando mais. Sabe quando você escreve uma coisa, o cara fala assim, puta, você não botou o A aí não nessa palavra. Uai, você tá lendo, você tá vendo o A ali. E o cara falou, não tá o A aí não, pô. Escreveu errado. Aí tu para e fala, caramba, agora que eu tô vendo que eu esqueci de botar o A. É isso. É. A pessoa tá tão envolvida com o projeto que ela não enxerga mais as falhas, os gaps que você tá... Tá, e depois desse não, aí você continuou. Não, aí depois desse não, eu falei com ele, cara, deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer um mês de mentoria pra você. Fazer teu planejamento aqui. Aí você vê se tá funcionando. Aí fiz com ele e tal. Ele, pô, Maurício, não vai dar certo não, tal, deixa comigo. Tá bom. Aí depois eu tive uma outra aluna de mentoria. E aí eu fiz a mentoria dela, assim, a gente ficou uns 2, 3, 4 meses, mais ou menos. Não lembro exatamente como. Fazia em casa, no papel mesmo. Eu anotava, assim, na canetinha. Não era nem no Excel. Mostrava passo Levava a passo pra ela, mostrava passo a passo. Você tem que fazer isso, ó. Você vai estudar, você tem uma meta de 60 minutos. Falava pra ela. Nunca me esqueço. Você tem uma meta de 60 minutos. Você vai estudar durante 40 minutos e vai fazer 20 minutos de questões. Mas uma hora de 40 minutos não vai avançar quase nada. Vai. Não se preocupa não. Vai avançar. Você vai fazer 20 minutos de questões. Mas assim eu não vou avançar no longo. Vai. Aí ela foi aprovada no Detran faz uns 2 anos. Detran lá do Rio de Janeiro, uns 2, 3 anos. Ela foi aprovada e mandou uma mensagem pra mim. Cara, sabia que muita coisa que você me ensinou ali eu apliquei no meu dia a dia de estudos e funcionou. Cara, que legal. Aí eu falei, que legal. Né? Até publiquei no Instagram esses dias. Aí eu falei, legal, que bom que funcionou. Né? Ela, pô, apliquei aquilo que você me disse. Aí tem outras pessoas da época que falaram assim, pô, eu lembro que você falando de negócio de questões e tal. Eu falei, esquece esse livro, queima esse livro. Não serve pra nada. Fazer questão, pô. Muita questão. Peguei uma amiga minha lá, 4 anos estudando para concurso público, assistindo um vídeo de atos administrativos. Eu falei, para. Atos administrativos. Você já estudou isso aí uma cacetada de vezes. Esquece vídeo aula. Não, mas é porque tô descansando. Não. Tô descansando. Não tem um negócio, tem umas paradas assim? Eu tô descansando, né? Aí pra descansar eu assisto vídeo aula. E aí, cara, que loucura, que maluquice, né? E aí foi avançando, saiu dessa aluna, foi pra outra, aí onde que... Foi, aí eu entrei eu trabalhei num determinado curso, e aí eu falei, eu faço mentoria. Eu trabalhava em outra área, né? Eu queria fazer mentoria e tal. Aí eu fiz a mentoria, comecei a fazer a mentoria, cheguei a coordenar a equipe de mentores desse curso. Foi quando eu conheci vocês, né? E aí eu fiz a coordenadoria, validei a tutoria para essa determinada empresa. A gente fez uma grande turma de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e aprovamos muitos alunos. Em qual concurso? Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Polícia Federal e Polícia Rodoviária E aí depois Federal. fizemos uma grande turma para TJ São Paulo. Aprovamos, aí a gente aprovou dezenas de alunos, foram muitos alunos. Foram 80 e poucos alunos. Caraca. Tudo usando a Tutory. Tudo usando a Tutory. E como é que era nesse curso que você trabalhava com mentorias antes da Tutory e depois da Tutory? Planilha de Excel. Todos os mentores lá Todos, faziam... 100% planilha de Excel. Existia uma planilha personalizada. Né? Para cada um? Não, uma personalizada geral. Então a gente tinha que seguir aquele método destinado para mentoria. E aí foi uma época muito ruim para mim, especificamente para fazer mentoria, porque eu tive que abrir mão de alguns conceitos que eu acreditava para trabalhar em cima dos conceitos que eram determinados pelo curso. Entendi. E aí foi muito ruim. Não estou dizendo que seja ruim os conceitos,
ou bons, mas não eram os meus conceitos. Então essa que é a grande... Isso é uma barreira de muitas pessoas, né? Que optam por começar a mentoria num determinado curso ou numa determinada empresa que já trabalha com mentoria. Ela acaba que ela precisa se enquadrar a uma metodologia que muitas vezes ela não acredita para suprir ali uma necessidade da empresa, né? Sim. E você tem que se adequar àquela metodologia, àquela ideologia de trabalho, porque você não é o senhor daquele local. Exatamente. Você é um empregado. Então você tem que trabalhar em cima desse propósito. E qual a dica que você dá para quem está começando agora? Se afilia a um curso, a uma empresa que já trabalha com mentorias ou começa do zero a sua? Cara, assim, vai depender muito do que aquele profissional quer. Eu entendo que o curso foi muito importante para mim. Para eu crescer como profissional. Porque eu identifiquei coisas que eu não queria fazer. Então, de forma ideologicamente falando, em processos de trabalho, em processo de mentoria, em processo do universo de concurso público, eu aprendi tudo que eu não queria fazer. Então, isso foi muito bom. E que hoje você faz Com na certeza, sua, pra né? Então, aplicar, né? então hoje eu faço exatamente aquilo que eu acredito. E eu reitero, eu não estou falando que seja bom ou ruim, mas não era algo que se adequava à minha ideologia de trabalho, à minha metodologia de trabalho. Tanto que quando entrou a Tutory, como fui eu que validei para determinada empresa, eu validei com conceitos e com propósitos que eu acreditava. E aí funcionou muito para o concurso da PF. Já tinha testado, eu já testava com os meus alunos e eu empurrei. Vale ressaltar que eu empurrei goela abaixo, o Marlon sabe, a gente não precisa citar. Foi. Mas eu empurrei goela abaixo. Ó, vamos trabalhar com a Tutory porque os caras são foda. Desculpa o palavrão, pelo amor de Deus. Não. Mas os caras são muito bons. Eu bati o pé. Eu falei, não faz sentido a gente trabalhar com planilha de Excel aqui. Tem um produto que é bom, que é ótimo, tem um produto que é muito melhor do que qualquer coisa que tenha no mercado, mas muito melhor. Eu falei isso, e você estava na reunião que eu falei isso. Eu lembro. Eu falei, cara, existe um produto, o Abismo, o Grand Canyon e o segundo produto. E como que você conheceu a Tutory? O Marlon que você... Não, eu conheci porque eles chegaram lá, levaram a proposta, ou foi um outro mentor à época que levou para lá, porque conhecia o pessoal lá. Foi. Aí eu era coordenador de mentoria, e aí falaram assim, Maurício, vai lá e vê se Esse é bom. Se é isso mesmo. Vê se presta. É isso mesmo. Vê se presta. Se prestar, Eu fui lá, cara, tava trabalhando meio pra desconfiado. caceta. Pô, trabalhando muito lá no TSE, trabalhando muito em mentoria, porque era coordenador, então eu geria uma equipe de coaches. E eu era coach. Tinha muito aluno. Tinha aluno, você Marlon sabe, eu tinha aluno, assim, pra dar em doido. E o cara vai lá e valida. Foi nessa época que você tinha 200 alunos? Nessa época. Eu lembro, E cara. aí a gente tinha reunião com você. Não, a gente passava uma tarde. Passava uma tarde e eu falo, eu batia, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que ser assim, se não for assim a gente não entra. Foi desse jeito. E eu era chato. Sabe, isso aqui tem que ser assim, se não for assim a gente não entra. Era desse jeito. Lembra até que a gente fez uma reunião, uma live, tinha um outro mentor lá que encheu o saco. Eu falei, Eu lembro. vai morrer, vai pular de um abismo. Me erra, me esquece. O cara foi me seguir no Instagram. Pô, bloqueei, o cara encheu o saco de outro. Né? Ai, eu lembro. E aí, cara, eu fui trabalhando. Aí quando validou, o Marlon, eu falo assim, o Marlon fez muitos elogios, mas eu tenho que fazer muitos elogios ao Marlon, porque ele chegou pra mim e falou assim, cara, a gente não estava conseguindo fechar essa parceria com essa determinada empresa. E o Marlon falou, cara, bota teus alunos lá na Tutory. Testa. Vai lá, bota, vou te dar. Te dar. De graça. De pode graça, colocar. vou cobrar nada pra você. Marlon Vou botar. tem essa coisa mesmo. Eu boto pra Cara, eu mim. vou botar, comecei a ficar maluco. Aí eu comecei a validar mais ainda. Eu falei, Marlon, vamos fazer isso aqui, tá legal, mas, cara, se for assim, assado, vai ficar melhor, vai... algumas coisas são acatadas, outras coisas, nem tudo que eu falo, teve coisas que eu falei que foram lixo. E hoje eu enxergo que foram coisas ruins. Mas a gente tem a visão de fora, né? E eu comecei... E que ajudou muito, né? E eu comecei a botar todos os meus alunos. Aí veio o concurso da PF, da PRF. E aí, cara, pô, chegaram centenas de alunos. Falei, não vou dar conta. Imagine na planilha. Não vou dar conta. Só pra PF, pra PRF, só na planilha, eu não vou dar conta. E aí eu botei
eu tinha que usar a planilha Excel. Eu falei, vou usar nada. O doido que usa. Os outros usando, e eu já tinha a Tutor, eu botei meus alunos na Tutor. E cheguei lá na empresa e falei, galera, é o seguinte, eu tô usando a Tutor, tá? Mas funciona? Pô, tá maluco. Tá doido. Pô, aluno atrasa a meta, eu dou um replanejar, tchau e bênção. Eu acho que é o recurso mais amado. Não, tchau e bênção. Falei, tô nem aí. E aí, pô, é mesmo, vale a pena, tá? E botou pra todo mundo. Eu fiz uma reunião com o Marlon, falei, vamos botar pra todo mundo. E aí tem muito consultor falando que aprovou alguns alunos na PF, na PRF, né? Que trabalharam nessa empresa na época, né? Mas o Marlon sabe, quem fazia o plano de estudos era eu. É porque todos, assim, todos. Eu fazia dentro todos, da Tutory, né? mas aí eu, como... não vou nem entrar nesse mérito. Porque dentro da Vai lá, Tutory faz, você... faz a tua propaganda aí. Mas o plano de estudos foi meu. Isso, o plano de estudos, Entendeu? quem faz era quem tinha o acesso master. Ah, E sim. só o Maurício tinha na época. Porque E ele você vai não colocando fazia. os coaches Se colocasse os coaches que não entendiam da Tutory pra criar plano de estudos, complicava tudo. Eu podia ter enricado nessa época. Tem muita gente que ganhou dinheiro nas minhas custas, mas que eu isso fiz é verdade. sozinho. E aí ele Mas, criava assim, os planos. Eu Que era a criava parte o mais plano, difícil, né? Criava o plano, Inicial. mandava os relatórios Publicar. de desempenho, mandava publicar, conversava com os caras. É legal demais. E aí foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. E a gente teve muitos alunos aprovados. Tanto na PF como na PRF. Foi no concurso 2020, né? 2020. Foi 2020. 2020. E aí foi muito legal. Aqui foi, assim, uma sensação indescritível. Eu falo para os meus alunos que a mesma sensação que eu tive quando eu fui aprovado, quando eu vi meu nome no Diário Oficial, é a mesma que eu sinto quando eu vejo um aluno, um aluno. né? Cara, eu eu tenho fico dúvida maluco. disso. Eu fico maluco. Tem aluno que eu ligo de madrugada. E 4 da manhã que eu acordo, né? Aí eu, às vezes eu vou dar uma olhada no Diário Oficial, que eu sei que vai sair um resultado. Eu MP São Paulo agora, eu tive 4 alunos para MP São Paulo. Caramba. 2 aprovados. Não, eu ia até te perguntar isso. O que te E motiva? uma das primeiras O colocações. que te motiva e continua motivando. Muito, Então isso. já é isso, né? Eu tenho um sangue de concurseiro, né? Eu tenho aquele sangue, eu falo assim, então o Marlon fica maluco, que o aluno manda mensagem, eu respondo qualquer hora. E deixa eu te falar. Qualquer hora, porque eu adoro. Porque eu sei que o aluno fica naquela ansiedade, pô, ele vai me responder. Eu falo, vou te responder com 72 horas, tá? Quando dá 2 minutos, eu respondo. Hein, deixa eu te falar. Naquela época, em 2020, já tinha muitas mentorias, né? O mercado já estava muito inflado. Quais eram diferenciais que você encontrou naquela época que fez vocês terem tantos aprovados na PF e na PRF? A flexibilidade. O maior diferencial foi a flexibilidade. Muitos alunos chegavam, mesmo com a plataforma da Tutor e de outros mentores, eram inflexíveis. Pô, o professor disse que eu tinha que esgotar um assunto tal em 2 horas. Eu não consegui esgotar o assunto tal, fui fazer a questão e não consegui. Era um trabalho inflexível. O cara não conseguia ter entender que cada aluno tem um tempo de aprendizado. Então a flexibilidade que você dava para o aluno, que você considera que é o diferencial. Naquele momento, sim. Hoje o diferencial é a metodologia, é o método poder. Hoje o diferencial é o método poder e os 3 pilares principais da aprovação, que eu citei: crença na própria capacidade, constância, formação de base, e um 4º pilar periférico, que é a autorresponsabilidade. É o aluno entender que ele é responsável pelo seu sucesso e pelo seu insucesso. Ponto final. Né? E o método poder. Mas naquele momento foi a flexibilidade. A flexibilidade fez os alunos... Alguns alunos trabalharam com mapas mentais, outros alunos trabalharam com revisão, revisão de resumo, outros alunos trabalharam com questões. Mas a gente tem uma flexibilidade de trabalho naquele momento que a gente conseguiu, com muitos alunos, ter muito sucesso. Show. E eu acho que foi o grande ponto. Lembrando sempre que uma coisa a gente nunca abriu mão, né? E eu acho que hoje a maioria dos coaches não abre mão. É da revisão através de questões de prova. Isso há 1 ano não era assim. Tem alguns profissionais que eu vejo na internet falando assim, tem que fazer questão de prova. Que eu vi há 2 anos falando assim, não, pô. Mas que legal que mudaram. Aprenderam, né? Enxergaram o óbvio. A importância. Né? Enxergaram o óbvio. Agora, Maurício, você é uma realidade de muitos mentores da Tutory. Você trabalha no TSE, você é casado, você tem sua família, você gosta de treinar. Você gosta... Não, de treinar não gosto Gostar não, né? Mas vai. Mas treina, Eu vou. né? Você tem muitos alunos, você tem suas redes sociais que você precisa cuidar, você tem até função de confiança, né, no TSE, então, assim, demanda muito do seu tempo. E como que você faz para conciliar toda essa sua jornada dentro de 24 horas? Tendo um propósito. Eu só posso resumir dessa forma. Eu tenho um propósito. O meu propósito de vida, como eu falei antes, a minha missão de vida é aprovar alunos em cargos públicos. Ponto final. Realizar sonhos, né?
Eu vou até levar isso para minha mentoria. Meu propósito é realizar sonhos. Olha que frase bonita. Realizações. Show. Mas é tendo um propósito. Quando você tem um propósito, tudo facilita. Tudo é isso? facilita. Quando eu estava conversando ontem com minha esposa, eu recebi uma cascada pesada de uma aluna recentemente. A aluna deu uma aloprada comigo. Como é que foi essa aloprada? Porque eu mandei uma mensagem para ela e falando o seguinte, enquanto o concurso, a minha frase foi, enquanto estudar para concurso não for sua prioridade, você não vai ser aprovada. Ponto, ponto, exclamação. Essa Aí foi a minha ela- mensagem para a aluna. Ela veio. A aluna veio e falou assim, eu achei que você foi muito duro comigo. O que ela esperava de mim? Ah, peço desculpas, eu falei assim, eu não fui duro quanto eu gostaria. Deveria ter sido mais. Aí ela, pá, você tem que aprender a falar com pessoas, psicologia é isso, A e B e tal, não sei o quê. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser, eu devolvo seu dinheiro da mentoria. Fique tranquila. Estude da forma com que você entende que é a forma adequada para você. Eu não fui grosso dessa maneira, claro que não, tá? Tô falando isso só para criar polêmica, mas não foi grosso desse jeito. Vai virar corte. Não faça isso. Tô brincando. Mas teve. A verdade foi, eu mandei uma mensagem para a aluna, né, dizendo que enquanto o estudo não fosse prioridade, ela não seria aprovada em concurso público. E que ela deveria repensar se o concurso público era algo que ela queria mesmo. Porque não estudava. Não era porque ela não queria estudar. É porque não porque tava era sendo a prioridade mesmo, a né? prioridade não era o estudo para concurso público. E eu mandei uma mensagem. E eu fui super delicado na mensagem. E ela foi muito delicada também nas mensagens que ela mandou para mim. Só que ela falou assim, eu acho que você foi muito duro. Eu acho que eu não merecia. E papapá, não sei o quê. Mandou mensagem. Eu falei para ela, eu acho que eu não fui duro o suficiente. Eu vejo em você um potencial incrível. Mas o concurso nunca foi a sua prioridade. Vamos listar aqui algumas coisas que aconteceram na sua vida desde que você está comigo. Você tinha um trabalho que te permitia estudar para concurso público. Você aceitou uma promoção, sendo que aquele trabalho não era a sua prioridade na vida. Eu vou chegar para você e vou dizer, não aceite a promoção? Eu não posso fazer isso. É, lógico. Mas a pessoa ela tem que entender que se aquela empresa não é a empresa que ela quer estar, que ela quer estudar para concurso público, ela deveria ter a exata noção de não aceitar aquela proposta. E falar, eu vou apostar nos meus estudos. Era a minha prioridade. Minha prioridade seriam os estudos. Não era. Ah, minha mãe mora no Acre. Ela mora no Rio, a mãe mora no Acre. Ela mora em São Paulo, a mãe no Acre. Um negócio assim. A mãe ficava doente, ela não estudava. Você é médica? Não. Você vai viajar para o Acre para cuidar da tua mãe? Não, não vou. O que você pode fazer pela sua mãe? Estudar. Ponto. Dá uma vida Então, assim, melhor. eram várias desculpas. Ela tinha muitas desculpas para poucas respostas. Se você fosse analisar, sempre o concurso estava em segundo plano. Sempre. Enquanto o concurso público não for o seu primeiro plano, você não vai ser aprovado. Aí eu conto uma história, que nesses 6 meses que eu estava estudando, meu pai teve um problema de saúde. Meu pai já é um senhor de idade. Meu pai já vai fazer 90 anos esse ano. Coisa E a boa. época, ela é coisa ótima. Ela viveu em 130. O velho é duro na queda. E ele teve um problema, ele quase infartou, foi pra UTI, e eu escutei essa exata frase do meu pai. Eu fui lá, fiquei lá maluco, né? Esbaforido, pai, pelo amor de Deus, não sei o quê. Fui levar ele no hospital na madrugada, no outro dia estava lá com ele e tal. E eu fiquei o dia todo no hospital. Quando foi à noite, de uma visita à noite, tal, alguma coisa assim. Meu pai, e aí, estudou? Eu falei, não, eu fiquei aqui o dia todinho. Meu pai olhou pra mim e fez, você é médico? Falei, não. Não, eu pensei que você tinha feito medicina, que tava cuidando de mim aqui. Mas você não é médico, não, né? Você é o fabricante do cabozinho que bota do stent, do negócio que bota no corpo? No coração. Não, não sou não. Então o que você tá fazendo aqui? Vai estudar, porra. Maluco? Estudar. Nada que tá aqui no hospital. Você tem que estar aqui no hospital no horário da visita, se quiser. Se todo mundo entendesse isso. Eu ia falar isso agora. Se todos tivessem esse apoio, né? Mas aí também, você falou uma coisa certa, nem todo mundo tem esse apoio familiar. Isso. Meu pai chegou para mim e falou assim, quais são os horários da visita? 11 da manhã e 8 horas da noite, beleza. Então, você estuda de 8 às 10h30, vem me visitar às 11 horas, me dá um cheiro, volta, vai estudar. De 8 horas você volta, sai de lá, 7h30 você sai, vem aqui me visitar, me dá um cheiro, volta para casa e vai dormir. Você estuda. Teto caiu de casa, você é pedreiro? Sou não, então você estuda. Entendeu? Guerra na Ucrânia.
Eu tenho um aluno que falou assim, não tô conseguindo estudar porque esse negócio da guerra da Ucrânia. Eu juro. Mentira. Eu juro. Não dá. Não, professor, não estou conseguindo estudar porque esse negócio da guerra na Ucrânia, você sabe? Eu fiquei pensando, você é atirador de elite, meu cara? Você foi convocado? Não, porque tem um amigo que mora na Ucrânia. Caguei. Desculpa, perdão da palavra. Caguei. Se você não pode fazer uma coisa, você está estudando, amigo. Essa foi boa. Né? Foi. É Essa isso. foi a melhor desculpa. Não, essa, Não, velho, várias. Essa... Não, tem várias. Política, não, pô, tô agora, sabe, Bolsonaro, Perdeu. Lula, aquela coisa. Pô, eu tô meio... Caramba, você vai ser ministro? Secretário? Cara, você... é isso, gente. Entendeu? Show de bola. Então, assim, quem não quer, vai sempre arranjar uma desculpa. Eu escutei uma frase uma vez que é o seguinte, quer uma coisa bem feita? Peça a alguém ocupado. Porque o desocupado vai arranjar um motivo para continuar desocupado. E digo mais, a motivação é a preguiça, é a romantização da preguiça. A motivação é a romantização da preguiça. Não tô motivado. Todo preguiçoso fala assim, tô desmotivado, Todo preguiçoso fala isso. Eu mesmo, que sou preguiçoso em algumas coisas da minha vida, pô, tô meio desmotivado. Entendeu? Eu tô gordinho, Tô desmotivado. preciso ir pra academia, né? Aí hoje mesmo eu não fui pra academia. Eu falei assim, pô, tô desmotivado. Mas Mas comi um Big Mac, mas eu tava motivadíssimo pro Big Mac de ontem, né? É sempre assim, né? Então é isso. Eu tenho uma aluna hoje, que essa menina vai ser um case de sucesso. Quando vocês começarem a entrevistar alunos aprovados que estudaram na Tutor, vocês Inclusive, vão a gente vai ter. começar a trazer Isso é muito bom. o mentor e o aluno. Isso é aprovado. ótimo. Eu tenho uma aluna que ela vai ser aprovada, tá? Eu não sei se vai ser agora, não sei se vai ser em outro momento. Ela vai ser aprovada com toda certeza. Ela acabou de parir. Caramba. Ela mandou uma mensagem pra mim, Maurício, minha bolsa estourou e eu tô indo pra maternidade pra dar à luz. Parabéns, tudo de bom. Dá uma pausa na mentoria lá e depois você volta. Aí ela, não, daqui a 2 dias vai estar de boa. 2 dias depois ela mandou uma mensagem, estou no foco, tá? Olha só. Não, aquela história, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em Tem mais dois nada. cortes. Tem esse da Ucrânia que É. ficou. E esse agora da mulher, velho. É. Que Mas isso? e eu tive uma aluna que tinha 2 filhos pequenos, estava grávida de outro. Ela tinha 6 horas e meia para estudar. 6 horas e meia para estudar por dia. Para estudar não, para dormir. 6 horas e meia para dormir por dia. Ela decidiu que estudaria 2 horas e meia e dormiria 4. E ela passou. Caramba. Então, assim, desculpas tem aos montes. Isso. Quem não quer vai continuar e vai achar que aquela desculpa que tá dando é ótima. E a pessoa não faz isso propositalmente não, tá? Ela faz isso porque ela não descobriu o propósito dela. Ela não tem um objetivo bem definido. Isso é o que separa o aluno. É o objetivo. É quando ele enxerga o norte. Ele enxergou lá na frente. Falou assim, eu quero ser um aprovado. podcast do Joel que é tão legal que ele fala exatamente isso, de propósito. Ele fala assim, quem não descobriu, cria. Cria. Cria seu propósito. É isso. Teve outro dia que eu perguntei assim, qual é a tua motivação? E as motivações eram as mais variadas, né? Qual é a sua motivação? Aí eu ia respondendo, essa motivação aqui é top. Essa daqui você tá na melhor de todas. Ou tem um irmão que é deficiente mental. Tô ajudando pra ele. Top motivação. Bom, check. Tem outro. Pô, eu quero aqui porque eu acho que com o salário que eu vou ganhar, eu vou pegar mulher demais. Eu falei, pô, check também. Tudo é válido. Tá show de bola. Né? Tinha uma que falou assim, meu sonho é viajar à Europa. Check. Cara, E o que você não dava check? hã? Não, tinha umas que não. Umas que não dava, assim, umas coisas assim, não, eu quero. Que você via que era uma mentira, assim, brabo, sabe? Não, porque eu quero pra fazer, pra poder doar mais pra. Eu nem respondia. Fazer mais doação. Eu falei, Deus, mentira. Nossa, que mentira, sabe? Umas coisas assim, umas pessoas que querem inventam umas coisas assim, meio. Né? Umas motivação que não existe. Cara, você via quando era verdade. A mensagem você vê quando o cara tá falando aquilo de verdade mesmo. Os caras eram reais, pô. Show. Aí você vai dando check, a galera... Cara, tem muita gente boa, que falta só um ajuste. um né? ajuste. Bom, o cara é bom, o moleque é bom, a menina é boa. Muita gente boa.
E profissional bom tem arrodo. Cara, você falou um negócio que me chamou certeza. muita atenção, assim, a Muito. parte que ele falou que você devolveu o dinheiro pro seu aluno. Eu já devolvi, você sabe dessa história. Já Sim. devolvi para alguns alunos. Cara, isso, se Nossa. todos os... Se todos Eu demito o aluno. Você demite, né? Demito Qual o aluno. caso de demissão de aluno? Cara, o aluno que não tá comprometido e tá enchendo o saco. É o único caso. O cara que não tá comprometido, eu não tô nem aí. O cara comprou a mentoria e ele não estuda. O meu pensamento é igual ao de um curso. O curso não tá preocupado se você tá entrando na plataforma. Sim. Ele não tá nem aí. Você tá estudando, o cara comprou? Tô ótimo, tá? Você tá recebendo automaticamente mensagens da Tutor te disparando que você tá com metas atrasadas. Você não quer estudar. Não tô preocupado com esse aluno. Eu não sou bom samaritano, não trabalho de graça. Eu fiz a minha live, minha entrevista inicial, que é o que paga. A entrevista inicial é o que paga o meu... que paga a minha remuneração dentro da mentoria. É a entrevista inicial. Eu fiz o meu trabalho. Assim, eu fiz o meu trabalho... Claro que o meu trabalho não é apenas esse, mas o meu... É uma das etapas. A minha etapa mais importante é aquela etapa. Mais importante. É onde eu conheço o aluno, onde eu mostro para o aluno que ele pode confiar em mim. E que eu peço para ele que eu confie nele. E eu falo para ele, eu sou honesto com os meus alunos. Você pode perguntar para qualquer um, eu falo. Na mentoria, assim como em qualquer etapa do mundo de concurso público, tem 20% dedicado e 80% que não quer nada. Pode perguntar para qualquer mentor seu. Se ele disser não, 100% dos meus alunos estão estudando. Tá mentindo. Você sabe disso porque você vê quem está engajado e quem não Sim. está. A gente tem acesso. Você pergunta e ri na É cara isso dele. mesmo. Mas é isso mesmo. Você vai perguntar para ele e vai dizer, não, pô, 100% tá engajado. Você vai dizer, você tá mentindo. Você não vai dizer isso, claro, mas tá mentindo. É 20% que tá estudando. Contratou a mentoria, 20% tá estudando. Eu tô ligado nesses 20%. O Eu seu quero tempo tá dedicado A nesses esses alunos. 20%. Quem não tá, eu não tô nem aí. Tá pagando para os outros. É igual a inscrição de concurso público. Tá pagando para quem tá estudando. Ponto. Eu não minto isso, tô falando aqui abertamente. É assim que funciona. Eu sou honesto com os meus alunos. E eu falo isso pros meus alunos, tá? Só que tem aluno que não tá estudando e tá enchendo o saco. Não tá estudando e fala assim, cara, eu vi uma metodologia, aí manda uma mensagem, vi uma metodologia do professor tal, por que você não aplica? Eu falo, porque eu não sou o professor tal. Muito bom. Você não gostou? Não, isso é Não gostou? direto. Não gostou? Vai pro professor tal. Ah, não, é porque a mentoria dele é 6 mil. É, amigo, então o problema é seu. Cara, aí o cara fica enchendo o saco de novo. Não, professor, mas eu só dei uma... Uma ideia, uma sugestão. Cara, eu não quero a sua sugestão. Eu sou uma pessoa que eu diariamente estou assistindo vídeos, videoaulas, assistindo aula, vendo técnicas e Lendo orientações, Não, e dos validando 20% eu tenho certeza que você escuta a sugestão. com toda certeza. Né? Muitas. De quem tá ali realmente. Manda vídeos. Tem uma aluna minha que manda mensagem pra mim quase todo dia. Ela acha que eu tenho birra com ela, mas pelo contrário. Porque às vezes eu dou um apertão nela. Eu falo, vai estudar, cara. Às vezes eu dou um apertão nela. Né? Mas aí, essa galera, essa menina, eu falo assim, gente, eu recebo as sugestões dela e recebo de outros alunos e pego. Agora tem aluno que fala assim, você devia aplicar essa na sua metodologia. Esse aluno não sabe que eu passo os meus horários vagos assistindo vídeo de outros mentores, vendo perfis de outros mentores, Assistindo colhendo Tutoricast. técnicas, assistindo podcasts, para ver o que é que eu entendo que é interessante, o que eu penso que é interessante, e é aquilo que eu penso e que não é interessante. Para mim. Para minha forma de trabalho, eu faço isso. Ao aluno que tá me enchendo o saco, eu demito. Fala assim, pode pegar o seu dinheiro, fala com o meu financeiro, vou pedir para o meu financeiro entrar em contato com você, você ficou 3 meses, a gente vai fazer proporcionalmente aqui o valor dos meses que foi, e você recebe seu dinheiro de volta. Aí você investe numa metodologia que vai funcionar para você. Show. Isso. Perfeito. Cara, se todo mentor pensasse assim, o NPS da Tutor tava lá no teto, né? Porque assim, esse aluno que tá enchendo o saco, ele vai te denunciar para 10 pessoas Sim. que nem chegaram a conhecer o seu trabalho. Exatamente. E acha que você é ruim, mas que na verdade é ele que é fraco, ele que não quer Ele que é estudar. ruim. E tem alunos que né? chegam questionando outras mentorias. E aí eu faço questão de eu não pergunto, às vezes eu falo assim, você pode me dizer quem foi? Quero saber, né? Aí quando a pessoa fala, foi fulano de tal, eu falo, mas peraí, eu conheço, né? Tem gente que você conhece profundamente Sim. a metodologia. Eu trabalhei com vários consultores. Uhum. Então eu falo assim, cara, deixa eu falar, esse cara aqui, ele é bom, tá? Ele é bom, bem bom. Eu tenho muita dúvida se ele fez realmente isso aqui. Aí eu já fico preocupado. De colocar esse aluno, né? Aí eu fico preocupado, eu falo assim, pô, É problemático. porque o cara, eu sei que o cara é bom. Uhum.
Eu tenho outros que falam assim, cara, o cara não é ruim não, o cara é bom e tal, mas porque eu não me adaptei. Aí esse aluno é o melhor. Que é o cara que entendeu que a metodologia não funcionou para ele. Né? Vamos lá. Pra gente finalizar o nosso Vamos. bate-papo. Tem mais alguma, Arthur? Não, Tá não, de boa? tudo certo. Vamos lá. Se você pudesse dar 2 dicas agora, uma para um mentor e outra para um aluno, qual dica que você daria? Pro mentor primeiro. Trate seu aluno como uma pessoa. Não trate como um número. Tenha uma relação com seu aluno. Não deixe que a sua eventual equipe trabalhe por você. Perfeito. Isso para mim é o grande essencial. Você precisa conhecer o seu aluno, as dores do seu aluno, precisa deixar que seu aluno desabafe com você. Você não é psicólogo, você não é psiquiatra, mas você é um ex-concurseiro. Então, você vai ter uma palavra de apoio para dar àquele aluno. Tem um canal de comunicação na Tutor que eu não sei se as pessoas usam. Inbox. Tanto o inbox como a central de dúvidas, eu utilizo muito os dois. Muito os dois. O meu canal de comunicação é unicamente esse, com os meus alunos. Eu não falo com os meus alunos por WhatsApp, porque eu tenho uma vida, né? E eu preciso que essa vida seja respeitada. Eu tenho um canal de comunicação na Tutor e eu falo para os meus alunos, tem dúvida de mentoria, de técnicas, de orientações, aqui, né? Quer desabafar? Este é o lugar. Mas não deixe que alguém de sua equipe responda isso. Responda você mesmo. Eu não quero que você tenha uma relação de amizade com o seu aluno, mas tenha uma relação de proximidade com o seu aluno. Pessoalidade, né? Pessoalidade, eu acho isso essencial. Eu, particularmente, acho isso essencial. E chegam muitos alunos na mentoria, muitos. Falam assim, cara, eu Reclamam participei... disso, né? Muitos. Eu participei de uma mentoria X, e aí eu não tinha contato com o mentor. Eu tinha contato com a equipe do mentor e tal. E eu acho isso... eu entendo que isso não é o melhor caminho. Então, a minha dica é, tenha uma relação com o seu aluno. Tudo é oferta, né? Eu falo assim pro mentor, cara, se você quer vender cronograma de estudos, que é o que a tutora oferece ali sem a ajuda do mentor, fala que você tá vendendo cronograma. Cronograma, Não fala que você tá vendendo mentoria. Porque mentoria requer tempo e dedicação com esses alunos, Sim. cara, que vai muito além da tutora. Tem que ter pessoalidade. Tem que ter pessoalidade. Você tem que saber com quem você está falando. Exatamente, né? ter que conhecer o seu aluno. Então, assim, Mas eu tenho 5.000 alunos. Beleza, eu não quero que você... Você não é necessariamente obrigado a conhecer os seus 5... Quem é que tem filho, quem não tem, quem tem cachorro, quem tem gato. Não, mas você precisa receber aquele aluno no teu ventre exatamente. de consultor. E para Então o aluno alunos? manda mensagem, né? O aluno manda mensagem, você vai lá e responde aquele aluno. Não faz isso com a tua equipe para responder. Sim. A sua equipe tem que estar ali para outra coisa, para Cuida das tratar outras partes, isso. para tratar do financeiro, para Administrativo. tratar de vendas e revendas, né? Mas aquele contexto de aprendizado, de entrega de conteúdos, de orientação e de técnicas deve ser passado por você. Até porque o aluno não contratou a sua equipe, contratou você. Então, esse é o primeiro, a dica que eu dou pro consultor, pro mentor, pro coach é essa. Pro aluno tenha um objetivo claro e definido. Essa é a maior dica que eu posso dar. O objetivo precisa ser claro. Eu quero ser aprovado no concurso X. Não é eu quero ser aprovado em concurso público. Eu quero ser aprovado no concurso do TRE unificado. Eu quero ser aprovado no concurso da Polícia Federal. Eu quero ser aprovado e nada vai me abalar. Eu vou fazer o que é possível e impossível para eu ser aprovado naquele concurso público. Então, enquanto você não tiver um objetivo definido, você não vai ser aprovado. O aluno que pensa, eu quero estudar para tribunais, digamos que não tenha nenhum tribunal na praça. Esse aluno está certo. Ele tem uma área. Ele está estudando genericamente para um grupamento de disciplinas que ele vai usar para vários concursos. Surgiu um concurso, ele pensa, é esse concurso que eu quero. É o TRF1. Aí quando abrir o TRF1, o que vai acontecer? Vai abrir o TJ Bahia, o TJ São Paulo, o TJ Sergipe, TRF2, TS, vai abrir vários. Aí ele fica maluco. Professor, eu quero fazer tudo. Não. Você não decidiu o TRF1? Você faz o TRF1. Faz o TRF1. Mas eu estou perdendo a oportunidade. Não. Oportunidade você vai perder se você atirar para todo lado. É aí que você vai perder a oportunidade. E eu enxergava isso. Né? Eu enxergava isso. Claramente na minha preparação. Claramente eu enxergava. Cara, isso aqui, eu não vou desviar o meu caminho.
Agora, o planejamento foi feito para ser mudado. Aí, só para... Eu sei que a gente já está extrapolando o horário aqui. E antes da gente finalizar, eu quero só falar uma coisinha sobre questões de prova. Quando a gente tem um objetivo definido, um planejamento, o planejamento ele pode ser mudado. Eu estou estudando para concursos da Justiça Eleitoral, tá? Estou estudando, viu, Tuane, para o concurso do TRE da Bahia, TRE do Paraná, TRE do Tocantins, para vários TREs. Uhum. E aí eu estou estudando. E eu já estudei para TRFs. Fiz a minha base para TJs, TRFs. Eu já estudei. Estou estudando para TRE. Aí vem um TRE do Rio de Janeiro. É publicado o edital do TRE do Rio de Janeiro. E publica-se 2 semanas... Eu estou focado no TRE do Rio de Janeiro. Olha a história. Sim. 2 semanas depois, publica o edital do TRF da primeira região, lotação em Brasília. Que é aquele que eu já tenho uma bagagem. Que é aquele que eu já tenho bagagem. Aí eu penso... Eu me planejei para passar no TRE para um TRE. No caso, o TRE do Rio de Janeiro. Mas eu não gosto do Rio de Janeiro. Eu gosto de TRE, gosto da Justiça Eleitoral, mas não gosto do Rio de Janeiro. TRF, eu gosto também, não é a área que eu queria trabalhar, não, que eu gostaria de trabalhar, mas eu queria muito ir morar em Brasília. Eu gostaria muito de trabalhar em Brasília. O que eu faço? Eu vou avaliar, colocar os prós e os contras, eu já tenho a base num e estou formando a base no outro. Uhum. E aí eu mudo o meu planejamento. Vou fazer o TRF, não vou fazer conciliado. Eu vou fazer o TRF. O que acontece? Né? Foquei em um. Os dois têm a prova no mesmo dia. Uhum. Foquei em um, TRF. Fui fazer o TRF. Essa história que eu tô contando é uma história verídica. Foi o que aconteceu comigo. E no TRF 1, eu fui aprovado em 13º lugar. Fui aprovado nas primeiras colocações. Caramba. E foi o TRF 1 que me fez ser nomeado no TSE. Caramba. Então eu acabei sendo nomeado na área que eu queria, porque Olha eu só. tinha um planejamento muito bem definido. Eu formei a minha base e eu ataquei aquilo que deveria ser Atirou atacado. no alvo certo. Eu fiquei até emocionado aqui. Cara, Juro foi por Deus. mesmo. Essa... Porque você precisa ter... É porque eu lembro, passou um filme na minha cabeça agora contando De essa história. tudo, né? Então eu me preparei para uma área, formei minha base numa área e estava indo para outra área. O planejamento tá tudo certinho. Na hora que o planejamento me testou, nem tudo que reluz é ouro. Eu vou para aquele que eu tô preparado. Pro canto que eu quero morar. E hoje eu moro em Brasília. E trabalho na área que eu gostaria de trabalhar. O Marlon me perguntou o que o concurso público me deu nos bastidores. O que o concurso público me deu? Tudo. É. O concurso público Muda me deu vidas tudo. mesmo, Tudo. né? O aluno precisa ter isso em mente. O concurso público nos dá tudo. Hoje eu tenho uma família por causa do concurso público. Eu tenho um emprego, tenho 2 empregos por causa do concurso público. Já cheguei a ter 3 empregos por causa de concurso público. Tenho um status por causa de concurso público. Tenho amigos, outros amigos. Ganhei mais amigos por causa do estudo para concurso público, não porque fui aprovado, mas o estudo me deu muitos amigos. Então o concurso público nos dá tudo. Ela é uma porta de mudança de vida assim extraordinária. É, com certeza. Show de E bola. das questões, Uma fala aula, das né? questões aí da... Ah, das questões. Só para finalizar, né? Cara, questões de prova. O aluno chega para mim e fala assim, Maurício, por que eu tenho que revisar? Eu não vou ler mais a lei seca? Eu não vou mais estudar conteúdo, eu vou ficar fazendo só questões de prova? Vou Só ler questões de meus prova? resumos? Eu não vou ler meus resumos. Aí eu falo, cara, teu resumo é muito bom para você fazer fogueira no São João, é muito bom. Pega o resumo, tu faz uma fogueira no São João. Vai ser muito bom. O Caio me falou isso esses dias, eu achei tão interessante que ele falou pra mim. Ele falou Isso. assim, ele tava estudando, eu falei, você não anota nada, Caio. Aí ele falou bem assim, pra quê? Pra quê? Eu vou ficar perdendo meu tempo? Eu tô focado aqui, ó, no meu vídeo. O professor faz um resumo maravilhoso no material. E Isso, o professor sabe muito mais do que você. isso. Pega o seu resumo e faz uma fogueira. São João tá aí. É pra você fazer. Faz questões. Aí o aluno, professor, mas se eu fizer questões e vier uma coisa que nunca cobrou antes? Porque o aluno tem essa coisa, né? O aluno tem um negócio que eu fico impressionado. Vai cair na minha prova, vai ser totalmente diferente do É que cheio de sempre teoria, foi, né? Eu falo, a sua prova vai ser exatamente igual a minha, que veio há 200 anos atrás. Professor, mas se vier alguma coisa diferente, se você estudar por questões, só por questões, revisar, né? Estudar não. Revisar por questões. Só por questões, você fizer milhares de questões, a probabilidade de cair uma questão igual, idêntica ou muito parecida é de quase 100%. Professor, mas e se vier 2, 3 questões que nunca caíram? Aí eu falei, beleza, você vai ser aprovado.
Porque de 60 questões, se você acertar 57 e errar essas 3 que nunca vieram, tá ótimo. Você vai ser aprovado. Exato. Se você, de 120 questões, você fizer 117, vieram 3, você deixou em branco, você vai ser primeiro lugar da história do Sebrasp. Isso é verdade. Então, esquece o que vai vir de novidade. É 5% se vier. Perfeito. Isso mesmo. 5% se vier. Se vier de novidade. Então, quanto mais questões você fizer e esquecer o que pode vir de novidade, mais você estará apto para ser aprovado em concurso público. É isso. Muito bom. Uma aula, né? Esse Hoje foi. Esse podcast foi Tá uma doido. aula. É. Uma aula ministrada A experiência, pelo né? Maurício. Que A é experiência isso, em que é isso. pessoa. A experiência, a cabelo- referência, esse a cabelo- autoridade. Esse cabelo grisalho e essa cabelo barba. grisalho não é à toa, E, né, esse, Tô? e Cara. essa roupa, esse estilo. Ah, Não, hoje cara. ele. E eu vim tô com a vendo minha- eu já tô vendo esses cortes no Instagram Cara, da Tutor. eu vim com a minha melhor gravata. Vai ser Olha um aí, tá vendo? sucesso. Eu vim com a minha melhor gravata, né? Penteei o meu cabelo com o meu melhor pentinho de Paraíba, que eu tenho, que inclusive está aqui no bolso. Um pentinho maravilhoso. Eu sei qual é. Sabe qual é, né? O meu pentinho de Paraíba, né? Botei o meu topete, que eu sou um careca topetudo, né? Aquele que bota a mãozinha por trás e... Isso. Esse mesmo. Esse pente tá aqui no meu bolso, Não, né? tem um Claro. dentro do carro também, maravilhoso. Maurício, pra gente finalizar o nosso bate-papo, Vamos lá. a gente traz uma premiação muito importante, que são as placas da Tutory, né? E essa é uma forma de concretizar o nosso carinho pela transformação que você gera na vida dos seus alunos, né? Então, a gente até deixou aí fácil para vocês, se puder Porra, pegar ela aí rapaz, para mim, Vou pegar aqui. só puxar mesmo. Aí, Ah, traga tem um aqui. imãzinho. O negócio aqui é Isso. chique Não, demais. aqui é um É seguinte, tudo planejado. Tudo é uma planejado. forma, né, de te parabenizar mesmo de alguma forma por toda a transformação que você gerou na vida dos seus alunos através da mentoria, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a placa é só uma forma de concretizar, né, e você palpar aquilo que você gera de mais espetacular na vida do seu aluno, que é a aprovação. Sim, Então, com toda assim, certeza. aqueles resultados que você teve na PRF, na PF, com os seus alunos TJ da São mentoria Paulo. TJ São Paulo e vários outros concursos, você deixou um legado na vida desses seus alunos, né? Você transformou a dúvida. vida deles para sempre. Do mesmo jeito que a sua vida, que a minha vida foi transformada através do concurso público, a vida desses alunos também foram e eles nunca mais esquecerão de você, do seu papel e aquilo que você fez na vida dele, né? Então, assim, essa plaquinha é só uma forma de deixar ali simbolizado dentro do Muito seu obrigado. escritório, né? Essa transformação que você gera na vida dos seus alunos. E é isso. Eu Aqui- agradeço, linda a placa. Eu agradeço, muito obrigado vocês. Fico muito lisonjeado. Vou até mostrar aqui pra câmera, aqui, ó. Né? Vou mostrar aqui pra câmera. Onde é que é a câmera ali, ó? Aqui, ó, essa aqui, ó. Ó, aqui, ó, pessoal. Muito obrigado. Vou deixar aqui, vou levar com muito carinho. E eu acho que nós somos, nós, não só mentores para concurso, coaches, consultores, ou aquelas pessoas que fazem apenas cronogramas, ou que fazem materiais, ou que nem trabalham com concurso público. Todos nós precisamos ser vetores de crescimento de outras pessoas. Sem dúvida. Né? Eu acho que todos nós precisamos ser vetores. Todos nós, ontem minha esposa falou uma coisa que eu acho incrível. Ela falou, todo mundo é tóxico. Uma palavra, todo mundo é tóxico em algum momento das nossas vidas, né? Porque a gente não pode ser tóxico sempre. A gente tem que ser, na maioria das vezes, nós temos que ser pessoas gentis com os outros. E pessoas que, dentro da nossa possibilidade, da nossa capacidade, sermos vetores de crescimento daquelas pessoas. Né? Eu, quando comecei a mudar o meu comportamento lá no tribunal, eu fico embargado para falar isso, hoje eu ocupo um cargo de gestão no tribunal, sou chefe de uma seção extremamente importante dentro do tribunal, hoje, e sendo quem eu sou. Quem eu sou? Contador de piada, um cara que bota apelido nos outros, que tenta deixar o ambiente um pouco mais engraçado. Só que eu não faço isso com a Tuane, com o nosso produtor aqui que está nos filmando agora, com o Marlon, né? Com o meu presidente no tribunal. Eu faço isso com todo mundo. E a gente não está falando mais de concurso público, a gente está falando de ser vetor na vida de outras pessoas. Faço isso com todo mundo. Você tem que ser assim, ser vetor na vida de outras pessoas. Exatamente. E o concurso público me permite ser mais ainda vetor na vida de outras pessoas. Isso aqui é o bacana. Exatamente. Sem sombra de É dúvida. isso. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito Obrigado obrigado vocês, pela sua muito participação. obrigado. Foi um Obrigada, prazerzão Maurício. ter você aqui com a gente. Tenho certeza que Tá foi uma maluco. lição e um aprendizado muito grande que você passou aqui, não só para os alunos, né, mas para os mentores também que trabalham. Eu que aprendo, e eu vou dizer para os mentores, deixar um recado aqui. Aqueles mentores que ainda não estão com a ferramenta da Tutory, né, façam, tenham.
Assim, porque é algo que é um investimento tão baixo para potencializar algo tão importante que você vai ter. É isso mesmo. Para algo que você vai ter muito resultado, com certeza. E né? eu não penso só na questão financeira, é Não, potencializar. resultado em todos os sentidos. Eu fico vendo alguns mentores que ainda não estão na Tutor, que são pessoas, um ou outro, que são assim muito reconhecidos no mercado e reconhecidos de forma certa, correta, porque são grandes profissionais que eu me inspiro. E às vezes eu converso, você ainda não está na Tutor ainda, esteja, você precisa, o teu conhecimento precisa ser levado para outras pessoas, para mais pessoas. Se você está levando para 100 pessoas, leve para 1000. É isso. Quando você levar para 1000, leve para 100.000, pelo amor de Deus. É isso. Porque mais pessoas estarão preparadas e o concurso público, ele precisa de pessoas muito preparadas. Exatamente. E a gente prepara, né? A gente prepara pessoas para entrarem lá com uma outra visão, com mais conhecimento. E a gente tem que ser grato pelas pessoas que fizeram isso por nós, né? Lá no passado, eu sou muito grato a todos os professores. Às vezes alguns alunos perguntam assim, quem são os professores que você gosta? Assim, aí eu cito nominalmente, Marco, Cada assim, um, né? fulano, esse cara. Que bacana. Eu Que também são lembro de todos eles. Né? Lembro de todos, que cada um foi importante na parcela do que a gente conquistou. É isso. Muito obrigado a vocês todos. Obrigada, Tamo Maurício. junto. Pessoal, muito obrigado. Você que ficou com a gente até o final, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. E não deixe de se inscrever também no nosso canal. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço.